23 de março de 2026, a gente abre o SCC Meio-Dia desta segunda-feira, é claro, com imagens dela, Florianópolis, que hoje completa 353 anos de história. Que imagem linda para a gente começar, que alegria com a nossa ponte Hercílio Luz, o nosso símbolo dessa cidade, que é o símbolo também de todo o nosso estado de Santa Catarina. Bom dia, Henrique Zanotto. Muito bom dia, Marister. Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação ao vivo do SCC-SBT nesse aniversário da capital catarinense, que está bem com a cara de Florianópolis, Maria. Aquele ventinho, nuvem, sol, tudo junto e misturado. E o grande presente para quem mora na capital, seja na ilha ou no continente, é o que nós estamos vendo. Praticamente nada de trânsito. Hoje é aquele dia que você pode circular livremente, que não vai ficar parado em filas, como na Via Expressa ou nos pontos de maior congestionamento que nós temos aqui em Florianópolis. Vamos ver outro ponto da nossa ilha? Vamos, Zanotto. Olha só, agora a gente consegue ver Lagoa da Conceição ali de cima, as dunas ali ao fundo. Olha só que imagem linda também. Com esse tempo hoje, que está um pouquinho mais nublado, o sol vai aparecendo, mas com altas temperaturas, hein? Já já eu vou trazer todos os detalhes para vocês na previsão do tempo. Aliás, Maria Esther, um fim de semana que é o primeiro do outono, mas de verão, né? Calor extremo aqui em Santa Catarina. Quem está na região do litoral aproveitou para aquela praia. Quem está no Grande Oeste já vendo essas mudanças também com fortes pancadas de chuva. E daqui a pouco a gente traz mais informações também com a Maria na previsão do tempo. Tem outra imagem da aniversariante do dia? Agora a região central, Maria Esther. Olha só que imagem linda também, a gente mostra para vocês agora as pontes ali que fazem a ligação entre o continente e a ilha. E a gente vai mostrando essa tranquilidade no trânsito, né? Um dia aí para você aproveitar bastante esse feriado aqui em Florianópolis, 23 de março. Mais uma vez, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a ficarem bem informados aqui no meio-dia. Daqui a pouco a programação completa a gente vai trazer desse aniversário. Teve corrida hoje pela manhã, tem o corte do bolo. Ao longo dessa edição a gente traz todos os detalhes. E nós vamos falar também de um arrastão, um roubo que aconteceu em uma revenda de veículos aqui na capital na última sexta-feira. E de todos os veículos levados, Marister, incluindo 13 carros, foram recuperados pela polícia. O detalhe é que alguns veículos foram encontrados já incendiados. Agora, quem são os integrantes dessa quadrilha e qual o motivo desse crime? Daqui a pouco a gente traz mais informações. E a gente vai falar que foi um fim de semana com muitos acidentes pelo nosso estado também. Em Garuva, um acidente com 3 veículos deixou mortos na divisa com o Paraná. Luiz! Um casal que morava na região metropolitana de Curitiba acabou perdendo a vida nesse grave acidente na cidade de Garuva. Mais informações daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia. E a gente mostra uma imagem que vai deixar muita gente ansiosa, Marister. Dá uma olhada só no que um drone flagrou passando pelo litoral do estado de Santa Catarina. A safra da tainha, ou seja, a pesca começa somente no dia 1º de maio, não estamos nem em abril, mas esse cardume foi avistado passando ali pela região do farol de Santa Marta, região sul do estado, em Laguna. Maria Esther, eu fico pensando, nossos amigos das colônias de pesca, ao ver uma imagem como essa, precisa controlar a emoção e o coração. Não dá para largar as redes ainda, o que significa que mesmo com esse tempo bastante quente ainda que nós estamos vivendo, né, as tainhas já estão no nosso litoral e são bem-vindas. Agora elas que esperem o dia 1º de maio, né? Nossa, é muita tainha, Zanotto. A gente já fica aqui na expectativa para essa safra aí que promete ser muito positiva em 2026. Estamos no ar, fique com a gente. Como nós já falamos por aqui, hoje é o dia de muita festa na nossa capital. Floripa completa 353 anos de história e de muita tradição. E para celebrar essa segunda-feira, 23 de março, a cidade recebe um presente muito aguardado. O início oficial das obras do Parque Urbano Marina Beira-Mar Norte. Onde está ela? Graziane Umbiali, uma ótima semana, muito bom dia, uma excelente segunda-feira de feriado para ti também, querida. E a informação ao vivo é contigo, Grazi.
Muito bom dia, Zanotto, Maria Esther, a todas as pessoas que nos acompanham e, claro, parabéns a Florianópolis. E nós estamos aqui, então, na Beira-Mar Norte, onde vai acontecer hoje à tarde o lançamento da pedra fundamental dessa obra tão esperada por todos os moradores e também todos os turistas daqui, que é o Parque Urbano e a Marina. E olha só, eu vou mostrar para vocês porque a pedra, ela já está aqui, ó, onde vai ser colocada, então, a placa, né, para dar início a esta obra, que é um marco muito importante. O começo dessa obra, então, muito esperada, aqui na Beira-Mar Norte, que vai ter um investimento da iniciativa privada de 350 milhões de reais, e aí vai caber à prefeitura, então, acompanhar o desenvolvimento dessa obra. O primeiro passo já deve começar nos próximos dias, vai ser feito aí um aterro com cerca de 50 mil metros cúbicos de rochas que vão ser depositadas nessa orla que a gente vê aqui. Então vai ser aterrada com pedras e depois vai ter uma dragagem de areia do fundo do mar para compor esse aterro. Tudo isso deve ser feito, então, até meados de outubro, essa obra com o aterro com as rochas, depois vem aí a dragagem, para que, então, comece a tomar forma este que será o maior parque, a maior estrutura de lazer de Florianópolis. Vai ter muita área verde, vai ter espaço para pedestres, prática de esporte, quadras esportivas, também quadra de areia, quadra de basquete e tudo mais que a gente pode imaginar, além de lojas, praça gastronômica e, claro, então, a marina, tão esperada, né, para receber as embarcações, para receber o transporte marítimo e tudo aquilo que Florianópolis merece. E aí sim, vamos colocar a cidade de frente para o mar, né? Tanto se fala que Florianópolis vive de costas para o mar. Acredito que esse será um passo bem importante, viu, Zanotto e Maria Esther? Muito a celebrar nesse dia. É isso, para começar as comemorações, né, o Grazi? Mas além da Marina, tem muitas outras obras que serão entregues, tem uma programação aí também cultural. Conta pra gente um pouquinho dessa agenda aí para comemorar os 353 anos da capital. É verdade, Maria. Inclusive hoje tem, então, já está rolando lá no Mercado Público alguns eventos, né? A gente tem, então, lá no Mercado Público e também tem, às 11 horas, aconteceu a inauguração do Parque Péricles Druck, lá em Jurerê, com show da Camerata. Também vai ter daqui a pouco mais os parabéns com bolo e tudo mais que tem direito na festa de aniversário lá no Mercado Público. Tem o Ricaldinho daqui a pouco às 14 horas aqui mesmo, na Beira-Mar Norte, onde vai acontecer o lançamento da Pedra Fundamental. A gente também tem uma sessão solene de aniversário lá no Teatro do SIC, tem show no tem gravação do DVD do Quinteto SA lá no Mercado Público. E olha, no dia 28 de março tem mais, viu? Não é só essa semana não. Ao longo do mês a gente vai ter mais eventos. No dia 28 de março tem entrega de obras bem importantes. O primeiro entreposto público da cidade para os pescadores lá no bairro João Paulo vai ser entregue no dia 28 de março. Tem também nessa data a entrega da Praça do Skate lá no Continente, esquina da Avenida Atlântica. No dia 29 de março também tem uma corrida de canoa a remo na cidade de Florianópolis, que vai acontecer a partir das 8 horas da manhã no Ultrapiste da Beira-Mar, aqui mesmo onde a gente está mostrando para vocês. Tem caça aos ovos de Páscoa e no dia 30 de março também tem mais uma inauguração muito esperada, que é a inauguração do Hospital Veterinário Municipal, que vai fazer uma homenagem aí ao cão Orelha. Então, tudo isso vai acontecer até o final do mês. São muitos os eventos, né? A gente listou aqui alguns deles para vocês, muitas entregas de obras para celebrar esse aniversário de 353 anos da capital catarinense. Eu volto com vocês. É muita coisa boa que tem pela frente ainda para comemorar o aniversário. Obrigada, viu, Grazi? E lembrando que a gente vai estar ao vivo hoje também no A Tarde é Nossa, direto do Mercado Público, mostrando já essa programação, o corte do bolo também. E se der tempo, a gente ainda mostra no SCC Meio-Dia já esse corte do bolo também, porque a gente sabe que o pessoal quer acompanhar de perto essa comemoração em todo o nosso estado, né? Obrigada, Grazi. Até daqui a pouco. Maria, a gente segue com mais informações. Agora nós vamos até a região norte do estado de Santa Catarina para trazer detalhes de um grave acidente que aconteceu e mobilizou as equipes de atendimento aqui do nosso estado e também os policiais do estado do Paraná, porque foi bem na divisa entre os dois municípios. E é o Luiz, que vem da região norte, e traz mais detalhes para a gente. Luiz, muito bom dia, uma ótima semana. Segunda-feira começando, infelizmente a gente tem sempre essas ocorrências, né, de mais um fim de semana com diversos acidentes e pelo que você traz de destaque, esse foi um dos mais graves que aconteceu aqui em Santa Catarina, né, Luiz? A informação ao vivo é contigo.
É comigo, meu querido Henrique. Muito bom dia para ti, muito bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência às 11 horas e 10 minutos na maior cidade do estado. Um final de semana muito triste, com diversos acidentes aqui na nossa região, no Planalto Norte. Primeiro a gente começa falando sobre essa colisão que acabou acontecendo ali na divisa de Garuva e Guaratuba, uma ocorrência no dia de ontem, por volta das 18 horas e 40. O Corpo de Bombeiros de Garuva, de Guaratuba, também do Paraná, estiveram envolvidos aí nesse atendimento. O acidente, segundo informações, teve início após uma colisão frontal entre dois veículos e após o impacto, um dos carros perdeu o controle, rodou na pista e atingiu um terceiro veículo. Algumas pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas aos hospitais da região, porém um casal da cidade de Pinhais acabou perdendo a vida nesse grave acidente. Hamilton José de Oliveira Júnior e Evelyn Daniele de Oliveira, moradores do bairro Veisópolis, da cidade de Pinhais, da região metropolitana de Curitiba, estavam vindo para Itapoá para curtir um final de semana e acabaram perdendo a vida neste grave acidente. Um outro acidente que acabou ocorrendo, dessa vez foi no Planalto Norte, em São Bento do Sul, por volta das 22 horas do último sábado. Um motociclista acabou perdendo a vida após este grave acidente que acabou ocorrendo no bairro Alpino, ali em São Bento do Sul. O motociclista foi identificado como Evandro da Rocha, de 38 anos, sofreu múltiplas fraturas e lesões graves, foi atendido com vida no hospital, mas acabou perdendo a vida após o atendimento. Ele estava no trabalho, era motoboy ali da cidade de São Bento do Sul, ou seja, um final de semana muito triste aqui, tanto na divisa com o Paraná quanto na cidade de São Bento do Sul. Nós mandamos aqui todas as condolências aos familiares. Eu volto contigo, Henrique. Obrigado, Luiz. Aqui na Grande Florianópolis, também em São Bonifácio, esse fim de semana, um casal que viajava em um carro de passeio, o veículo foi esmagado após uma carreta que transportava uma carga de madeira tombar em cima desse carro. Além das duas pessoas que estavam no veículo, né, a mulher também estava grávida, né? Um acidente grave que aconteceu aqui na região da Grande Florianópolis. Agora, dá uma olhada nessa imagem de um atropelamento na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú, que serve até como alerta, gente, principalmente nesses casos onde há duas faixas de rolamento no mesmo sentido. Segundo os agentes de trânsito lá de Balneário, essa pedestre, como a gente está vendo, ela fez a travessia fora da faixa na noite do último sábado, quando ela é atingida por uma motocicleta que passa entre os carros que estão parados. Ela recebeu atendimento do SAMU, da Polícia Militar, a via chegou a ser interditada, né? E além dela, o condutor da moto também precisou ser encaminhado até o Hospital Ruth Cardoso. E o alerta que eu falo é o seguinte, gente, porque nós aprendemos desde pequenos, em casa com nossos pais, na hora de fazer a travessia, olhar para os dois lados. Mas quando é sentido único, nós temos que olhar para as duas faixas e também para o meio, que é onde geralmente o corredor é utilizado por motocicletas. E ali a gente vê que ela observou somente os carros, né? Viu que um carro estava parado, o outro também, vou fazer a travessia. Mas não se atentou ao corredor central, que acaba sendo utilizado por motocicletas. Independente se a legislação proíbe ou não, nós sabemos, né? É de conhecimento de todos que as motos passam por esse espaço. Então, atenção, você quando for fazer uma travessia, mesmo que não seja, nesse caso aqui, né? Que ela foi atravessar fora da faixa de pedestre, mas que fique atento ao corredor central e ver se a faixa do lado, se o carro também está parado. E agora a gente traz um carro que está repercutindo bastante na Serra Catarinense, de um cãozinho que foi atropelado no pátio de um posto de combustíveis. E vejam só, a condutora do carro não parou para prestar socorro. E é o que chama mais atenção. A gente vê na imagem, o momento que ela embarca no carro, aquele cãozinho deitado ali na frente. Olha, tem um frentista, né, o carro e o cão deitado. Será que ela não observou antes, não se atentou a isso, né? Porque ali deveria ter feito uma manobra de colocar a marcha ré, né? O carro, é isso mesmo, o cachorro deitado, né, na porta da loja do posto, e a motorista não percebe a presença, ela arranca e, olha, atropela o cãozinho, né? Nós vamos ao vivo com a Shânia, que tem mais detalhes agora, porque, Shânia, vamos acreditar que foi isso, né? Uma desatenção, né? Que a condutora não tenha visto o cão no momento que ela embarca no carro, muito menos depois. Até pelo campo visual dela, né? Ali do para-brisa, dá a entender isso, né? Que ela não tem a imagem do cão que estava deitado. Agora, a partir do momento que atropelou, tem que prestar socorro, porque é uma vida que está ali, é um cãozinho. Ô, minha cara Shânia, um ótimo início de semana. A informação ao vivo é contigo.
Oi, Zanotto, bom dia para você, ótimo início de semana para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Pois é, esse caso está repercutindo bastante aqui em Lages, né? O vídeo foi divulgado pela ALPA, Associação Lagiana de Proteção aos Animais. Ontem, esse caso teria acontecido, esse atropelamento desse cãozinho lá no posto, aconteceu no sábado, né? Segundo informações aí do pessoal da ALPA. E aí, nas imagens, como você falou ali, Zanotto, dá para perceber, né, que a motorista ela sai da loja de conveniência e não percebe que o cachorro está deitado na frente da loja. Inclusive, minutos antes, um dos frentistas fica parado na frente ali do cãozinho. Ela passa ali por ele, também pelo cãozinho, entra dentro do carro. A gente acelerou um pouquinho as imagens, mas deu para perceber no vídeo original que ela fica uns minutos dentro do carro e aí arranca o carro sem perceber que o cachorrinho, que se chama Bolt, estava deitado na frente da loja de conveniência. Ela passa, né, infelizmente, aí passou por cima do cãozinho e ele sai correndo assustado inclusive, né, o pessoal do posto não conseguiu encontrá-lo na hora em que ele foi atropelado. Ele saiu correndo e ele acabou desaparecendo. No outro dia, ontem, no domingo, que o pessoal ali, os moradores da região, do bairro Sagrado Coração de Jesus, onde ele vive, porque ele é um cão comunitário, ele é alimentado pelo pessoal do posto e também pelos moradores ali da região, eles encontraram ele escondido dentro de próximo de uns arbustos, em uma casa próxima ali do posto, que fica na Avenida Duque de Caxias. E aí, então, o pessoal da ALPA encaminhou o Bolt para o atendimento veterinário. A gente tem as imagens aí, inclusive, do resgate dele, né, nos arbustos, e depois sendo encaminhado para a clínica veterinária para o atendimento. Segundo informações do pessoal da ALPA, ele está estável e deve passar por uma cirurgia. A motorista, né, não tinha se manifestado, não tinha aparecido e para falar o que aconteceu, porque ela realmente não voltou para prestar ajuda ali para o cãozinho, mas a presidente da ALPA, a Associação Lagiana de Proteção aos Animais, enviou um vídeo para a gente. Hoje de manhã, a família dessa mulher aí que acabou, infelizmente, atropelando o cãozinho, entrou em contato com a ALPA para explicar o que aconteceu. A Ana Laura, então, presidente da ALPA, enviou um vídeo para a gente. Vamos ver o que ela disse. Por conta da repercussão nas redes sociais, nós recebemos o contato de um familiar que reconheceu a mulher no vídeo, né, e ele acredita que ela realmente não tenha visto, pois eles são uma família que gostam muito de animais. Eles têm vários adotados, né, e que jamais, né, ela teria feito isso de propósito ou ter percebido e fugido simplesmente, que ele realmente acredita que ela não fez isso. E ele ainda frisou, né, que eles estão passando por uma situação bem complicada na família, pela perda de um ente querido, de um ente muito próximo a essa mulher, né, há poucos dias. Então, pode ser que ela está um pouco dissociada ou mais distraída, né, por conta da situação. E a gente realmente acredita que isso possa ter acontecido. Né? E o fato também de ela estar num carro que não é o dela, ela está num carro maior, um carro com isolamento acústico melhor do que o carro dela, isso tudo pode ter agravado, mas que eles vão arcar com todos os custos, né? O Bolt, ele tá internado e ele segue estável. Nos exames preliminares apareceu um líquido livre no abdômen, né, perto da bexiga, então provavelmente ele tem ali alguma hemorragia moderada, porém estão sendo feitos exames, né, a cada 3 horas para entender se é uma hemorragia ativa ou não, para a gente planejar os próximos passos, mas muito provavelmente vai ser necessária uma intervenção cirúrgica. Aí como a Ana Laura explicou, então, o cãozinho deve passar por uma cirurgia e a família, então, da mulher aí que acabou atropelando vai arcar com todas as despesas da clínica veterinária onde o cachorrinho Bolt está internado. Claro, a gente fica feliz, né, de esse caso aí ter um final feliz pelo fato de que ele está sendo atendido, que a família, né, vai arcar com as despesas e que realmente, né, a mulher não atropelou de propósito e também não voltou para prestar socorro por conta de que ela não percebeu que tinha passado por cima do cachorrinho. Mas a gente fica um alerta aí, né, para as pessoas que estão, né, os motoristas, enfim, para as pessoas que trafegam nesses locais, principalmente onde tem muita concentração desses animais abandonados e que alguns como esses, né, como o cãozinho Bolt, ele é um cão comunitário, ele é atendido, ele é alimentado pelo pessoal do posto e também pelos moradores ali do bairro, para ficar atento com relação a isso, né, e se realmente perceber que aconteceu algum caso como esse, voltar para prestar socorro. A gente continua acompanhando o caso e trazendo as informações para vocês aqui no SCC Meio Dia. Eu volto com vocês aí no estúdio, Zanotto. Obrigado, Shane, pelas suas primeiras informações. Então, o cachorro sobreviveu, a família
já entrou com a informação que vai arcar com os custos. Vamos aguardar agora a recuperação do animalzinho e também fico com essa versão das informações que a Shayna passou, né? Acreditando que a mulher, obviamente, não visualizou o cão em frente ao carro porque ela não tem esse campo de visão, estão vendo, gente? Está aqui embaixo, ó. Ou ela percebe antes de entrar no carro, porque depois aqui ela vai enxergar só lá na frente, não vai ver o animal embaixo e ainda depois do atropelamento ele sai correndo, né? Também essa possibilidade de ela não ter visualizado na sequência, vejam, assim que ela atropela, ó, o cachorro já sai pela lateral do carro, e ela não tem mais a visão do animalzinho. Seguimos com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia com um caso grave de uma criança que precisa passar por uma cirurgia depois de ser atacada por um cão da raça Pitbull. Foi em Xaxim, no oeste do estado, e o tutor do animal foi preso em flagrante. Mais detalhes na informação ao vivo dele. Felipe Bastos, uma ótima semana, muito bom dia. A informação ao vivo do Grande Oeste é contigo, Bastos. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Foi preso em flagrante. Ouvindo Bastos, só vamos ali ver se a gente consegue dar um volume melhor para o áudio dele, para que ele possa vir com essa informação. Essa imagem que nós estamos mostrando é no momento seguinte, né? Que a polícia vai até a casa desse tutor. Deixa eu ver se o Bastos já vai chegar para completar a informação, mas pelo que eu entendi, os policiais analisaram no local que não tinha a devida proteção, né, com muros, com cercas que impedisse o cão de sair do seu habitat, da sua casa e acabar se envolvendo numa situação como essa, né, de uma criança que foi mordida. O caso é grave, né, o menino precisou ser encaminhado ao hospital. Será que essa é a casa do cachorro? Será que eles deixavam uma corrente? E não dá, né? Para ter um cão como esse, né? É dessa maneira, olha atrás, agora a imagem está mostrando, ó. Tem gente que ainda usa corrente para ficar com os animais, né? Já foi, né? Já foi esse tempo, né? Precisamos evoluir. Se você quer ter um cão de raça, um cão de porte como o Pitbull, é necessário que você tenha cerca, que você tenha um muro alto, porque aqui, ô Bastos, o que nós estamos visualizando é só uma casinha ali nos fundos com uma correntinha e o animal fica ali preso o tempo todo. Ô Bastos, a informação ao vivo desse caso é contigo. Muito bom dia. Bom dia, Zanotto. Agora tudo certo por aqui? Exatamente, Zanotto. E essa imagem desse animal acorrentado, amarrado, ela foi feita agora pela manhã, viu? Ou seja, o cachorro da raça Pitbull permanece amarrado nesta casa, no bairro Santa Terezinha, no município de Xaxim, que fica aqui no oeste do estado. O ataque, ele aconteceu na tarde deste domingo, então, e esta criança, um menino de apenas 9 anos, teve ferimentos graves. Num primeiro momento, ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de Xaxim, mas por causa da gravidade, veio aqui para o Hospital Regional do Oeste de Chapecó, Zanotto. Esta criança teve ferimentos graves na perna, com intensa hemorragia. No local, os policiais constataram que o cão pertence a um morador ali da região. A casa não tinha muros nem cercamento adequado. E o animal, como a gente está vendo, inclusive nas imagens, estava preso com uma corda considerada inadequada, o que não impediu o ataque. O tutor desse cachorro, ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado poucas horas depois na delegacia. O capitão Rafael Forquesato, da Polícia Militar de Xaxim, ele gravou um vídeo agora há pouco para a gente, fazendo um alerta para a população e também contando mais detalhes sobre esse caso. Acompanhe. E o animal, infelizmente, ainda está no local sem qualquer condição adicional de segurança. Então, as entidades responsáveis por essa fiscalização foram acionadas, infelizmente não estiveram no local, e até o momento da gravação desse vídeo não estiveram ainda para adotar as medidas com relação à segurança desse animal. Também, então, fica o alerta para a comunidade de Xaxim, comunidade do bairro Santa Terezinha, que esse animal ainda está no local e que as pessoas que são responsáveis por esses animais sejam responsabilizadas e respondam pela gravidade da conduta. O ataque foi um caso grave, a criança ela está em um estado grave, a gente torce muito que essa criança se restabeleça, não tenha nenhuma sequela, mas fica o alerta então da Polícia Militar e a cobrança para que medidas sejam adotadas. Ou seja, né, Zanotto, um detalhe extremamente importante é que esse cachorro da raça Pitbull, ele estava amarrado ontem quando ele atacou essa criança e agora pela manhã este animal permanece no mesmo local, amarrado, ou seja, o pessoal precisa ficar atento porque nada impede que esse cachorro volte a atacar outras pessoas no bairro Santa Terezinha, aqui em Xaxim, no oeste do estado. A gente segue acompanhando por aqui. Zanotto.
Valeu, Bastos. É mais responsabilidade, né? A culpa não é do animal, mas é o tutor que tem que ter essa cautela, tem que ter essa preocupação com os demais. Agora, esse cenário que nós estamos vendo, gente, necessita de uma ação, né? De algum órgão de fiscalização, lá, a própria PM, porque não dá para deixar o animal preso numa corrente, num porte como esse, é ter um pitbull em casa e não ter nem cerca, não ter nem muro. Né? Acreditar que só que naquela coleirinha, naquela corrente, o animal vai ficar preso. E mesmo assim, e a saúde do bichinho? Vai ficar o tempo todo ali atrás, nesse espaço mínimo, né? Um animal que precisa circular, que precisa se movimentar. Um péssimo exemplo, infelizmente, resultando nessa criança que precisou agora passar por processo de cirurgia após ser atacada por esse cãozinho. E na sequência do nosso SCC Meio-Dia tem o nosso SCC Esporte, tudo sobre a rodada de estreia dos times de Santa Catarina na Série B do Campeonato Brasileiro. Os nossos representantes começaram bem demais nessa retomada e em destaque você está vendo o Avaí, que recebeu a equipe do Juventude do Rio Grande do Sul. O Juventude, Maricel, que estava invicto esse ano, mas perdeu por 2-0. E quem também fez bonito foi o Criciúma. O Tigre derrotou o Náutico e jogando fora de casa, lá nos aflitos. Já já chega a Angélica Varasquini com as informações do SCC Esporte. A Angélica, que como você viu ali agora há pouco no camarim, né, Marister, hoje participou cedo já da corrida Chão de Floripa, comemorando também o aniversário da cidade. Será que já vai ter a reportagem dela? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Fez bonito lá, correu cedo, já vai mostrar a reportagem, depois já vem direto aqui para o SCC Esporte. Zanotto, vamos seguir por aqui, porque a gente vai falar agora de uma das maiores manifestações de fé do Brasil, que tomou conta do centro de Florianópolis. A gente está falando da procissão do Senhor dos Passos, que reuniu milhares de fiéis em um momento de emoção e também de tradição. Fé que atravessa gerações, tradição que movimenta a cidade. Assim é a procissão do Senhor dos Passos, que reuniu milhares de fiéis no centro de Florianópolis. Esse momento representa a gente poder fortalecer a nossa fé, a nossa esperança por dias melhores, que a gente consiga superar todos os obstáculos que naturalmente a vida nos apresenta. A procissão representa o caminho de Jesus até a crucificação. As imagens saem separadas e se encontram no centro da cidade. O momento simboliza a dor de Maria ao ver o filho. Um momento único e eu acho que é assim, a gente não tem palavras, é emocionante. Eu acho que é divino, eu acho que é isso. Ainda pela manhã, voluntários preparam os tradicionais tapetes nas ruas do centro. Feitos com serragem, sal e outros materiais simples, eles formam desenhos religiosos. Uma forma de preparar o caminho para a passagem da procissão. É aqui na Catedral de Florianópolis que a fé ganha forma. Milhares de fiéis vêm até aqui, agradecem e prestam suas homenagens às imagens de Maria e Jesus. Esta representação artística, ou seja, essa imagem que veio há quase 300 anos para a nossa ilha, representa esse momento da paixão do Senhor, em que Ele, pelo peso da cruz dos nossos pecados, cai de joelhos ao chão. E sua mãe, dolorosa, que vai ao seu encontro para consolá-lo. Então, essa procissão abre todas as celebrações da Semana Santa. Daqui a 15 dias nós estamos celebrando a Páscoa, mas ainda temos o Domingo de Ramos, a Sexta-feira da Paixão, né, que são celebrações muito importantes no calendário da vida litúrgica da igreja. A procissão do Senhor dos Passos chega aos 260 anos de história. Uma das mais antigas manifestações religiosas do sul do Brasil e parte da identidade de Florianópolis. Sem dúvida, e a cidade se prepara para isso. Essa é uma celebração da cidade, né? Então, todos os anos a gente toma muito cuidado com todo o trajeto, as pessoas que vêm participar, para que seja a melhor celebração possível de fé, de história e de amor à nossa cidade. Além da fé, a procissão também transforma o centro da cidade. É muito mais do que uma tradição religiosa. A procissão do Senhor dos Passos é um encontro de fé, história e emoção. Eu fico com o coração cheio de paz e coração leve, que é o que a gente procura quando a gente vem procurar Deus, né?
Procissão, então, reunindo mais uma vez a multidão aqui em Florianópolis, seguindo a tradição sempre dessa época antes da Páscoa. Maricela, daqui a pouco a gente vai falar de um verdadeiro arrastão que aconteceu aqui na capital. Diversos veículos foram levados de uma revendedora na área continental. E a polícia localizou todos os 13 carros, incluindo os 4 incendiados. Os detalhes a gente mostra depois do intervalo para vocês. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e agora a gente relembra aquele caso que aconteceu em Lages, da prisão do diretor do presídio masculino no mês passado. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou 3 pessoas por envolvimento no suposto esquema de corrupção que acontecia dentro da unidade. Porque, segundo a investigação, o então diretor, na época, teria concedido benefícios ilegais, as populares regalias, a um detento, e isso em trocas e vantagens pessoais, como o recebimento, na época veio essa informação, de carnes nobres, bebidas e até serviços em uma boate. A Shaina está chegando agora para contar mais detalhes sobre essa denúncia oferecida à Justiça. É contigo, Shaina. É isso mesmo, Marister. Bom dia para você, bom dia a todos que continuam com a gente aqui no SCC Meio-Dia. Então, Zanotto e Marister, o Ministério Público fez a denúncia à Justiça, então, contra o ex-diretor do presídio aqui de Lages, também outros 2 investigados, né? Um detento e também a esposa dele, que estariam, então, participando de um suposto esquema de corrupção dentro aqui do presídio masculino de Lages. O Ministério Público, então, apresentou essa denúncia de 53 páginas contra 3 envolvidos no suposto esquema de vantagens ilícitas dentro do presídio. Eles vão responder por associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, que são crimes previstos aí no Código Penal. De acordo com as investigações, o então diretor da unidade teria se associado a um detento e a esposa dele para montar aí um esquema de troca de favores. Em troca de benefícios ilegais dentro do presídio, o diretor receberia itens como carnes nobres, uísques, vinhos e até serviços em uma boate. Ainda segundo a denúncia, entre os possíveis favorecimentos concedidos ao detento estariam liberação de visitas, transferências entre unidades prisionais, reversão de sanções disciplinares, antecipação de decisões internas e até uma tentativa de interferência indireta no Poder Judiciário para obtenção de benefícios na execução da pena. O esquema foi desarticulado, então, no fim de fevereiro, durante a Operação Carne Fraca, que foi deflagrada pelo GAECO e pelo GEAC, com o apoio da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Lages. O ex-diretor, então, do presídio, Rodrigo Barroso, está preso preventivamente desde a operação e foi exonerado do cargo. Já o detento, que estava em liberdade condicional, voltou a ser preso nesta semana, na semana passada, aliás, em uma ação do projeto Kratos, que busca capturar investigados por crimes graves. O processo, então, já foi recebido pela Justiça e tramita em segredo de justiça, o que limita a divulgação de novos detalhes. Segundo informações aí da promotoria, né, do Ministério Público, o caso evidencia um grave desvio de função pública ao transformar, então, a administração prisional em um espaço de negociações ilegais e privilégios. É o que diz a denúncia do Ministério Público, dos promotores aí que assinam, então, essa denúncia que foi entregue à Justiça e agora então, segue tramitando aí para saber, né, quais são as sanções judiciais que serão tomadas aí contra essas 3 pessoas que foram denunciadas. A gente continua acompanhando e trazendo as informações aqui no SCC Meio-Dia. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Shaina. Da região serrana, vamos para o litoral norte, trazer um caso de feminicídio que aconteceu nesse fim de semana em Camboriú. É uma venezuelana, Maria, que foi morta e a principal suspeita, adivinha? Quem seria o principal suspeito? Exatamente. A gente vai ao vivo com a Cris Pinheiro, que está levantando essas informações essa manhã para saber o que a polícia já apurou, mas infelizmente é mais um caso entre tantos, né, Cris, de violência doméstica e sempre esse mesmo enredo, essa mesma história, dos sujeitos que não entendem o fim de um relacionamento. Cris, uma ótima semana para você, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que nos acompanham. Eu fico muito triste, sabe, a gente iniciar a semana registrando mais um crime, mais um feminicídio, mais um crime contra a mulher aqui na nossa região do Litoral Norte. Infelizmente aconteceu, de acordo com a Polícia Militar, no sábado à noite, no bairro Rio Pequeno, em Camboriú. A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.
Quando chegou na casa dessa vítima, uma mulher de 29 anos, como você falou, natural da Venezuela, ela já estava sem vida. O óbito foi confirmado pelas equipes do Corpo de Bombeiros que foram acionados pela Polícia Militar para dar ali os atendimentos iniciais. De acordo, Zanotto, com relatos de uma testemunha que, inclusive, segundo a Polícia Militar, mora ali no mesmo terreno da mulher, ele falou que ela, essa vítima, e o ex-companheiro estariam à noite ali bebendo, consumindo bastante bebida alcoólica, quando em um dado momento ele começou a ouvir aí barulho de agressões. Segundo ele, esse suspeito, que seria o ex-companheiro da vítima, um homem de 34 anos, teria utilizado, Zanotto, uma barra de ferro para agredir esta mulher. A polícia científica foi chamada, a polícia civil, começaram aí a dar encaminhamentos nos procedimentos e a equipe da Polícia Militar saiu em rondas, mas infelizmente até agora não encontraram esse suspeito. Eu entrei em contato hoje pela manhã com o delegado, que deve ser o responsável por essa investigação, mas até agora ele não me retornou. A gente vai continuar acompanhando. Agora, se você tiver informações sobre esse suspeito, pode ligar de forma anônima para a Polícia Militar 190. Volto contigo, Zanotto. Obrigado, Cris, pelas suas informações. Maria, agora a gente vai fazer o giro da participação ao vivo. É de um caso que, vejam só, a frase que uma criança falou no momento que a polícia chegou para prestar o primeiro atendimento, lá em 2012, se não estiver errado, foi fundamental no julgamento para que o condenado recebesse a sentença. Porque o que nós entendemos dessa história é que, ao longo do processo, a mulher que teve seu corpo incendiado, mesmo assim, ela defendia o autor. E não nos cabe aqui julgar, mas apenas informar. E esse relato da criança foi decisivo para o tribunal do júri, né, reconhecer a tentativa de feminicídio que aconteceu em Imbituba lá em 2012. E a Emanuela que traz mais informações, né? Vamos perguntar para a Manu, então, o que é que essa criança falou para tentar identificar melhor e entender mais esse caso também? E qual foi a pena, Manu? Explica para a gente mais detalhes. Bom dia para você. Oi, Zanotto, oi, Maria, bom dia para vocês e para quem nos assiste. Exatamente, foi um caso que à época teve grande repercussão aqui no sul do estado. Só para o pessoal poder entender, eu vou explicar, né, como que se deu toda essa situação. Uma mulher, ela teve o corpo incendiado, ela teve 25% do corpo incendiado. Na verdade, segundo a investigação, ela só não morreu mesmo porque o corpo de bombeiros chegou rápido até o local e levou para o hospital. Quem ateou fogo, segundo agora as investigações, foi o marido dela à época, né? Eles tinham 2 crianças pequenas e ela sempre falava para a polícia, para as investigações, que na verdade tinha sido um acidente doméstico, né? Que o fogão tinha explodido. A perícia foi constatar e na verdade não achou nenhuma irregularidade à época nesse fogão. Depois ela mudou a versão, ela disse que tinha tentado tirar a própria vida, só que com as investigações a polícia constatou que na verdade ela vivia um ciclo de violência doméstica. Por quê? Ela tentava a todo momento inocentar o companheiro, né? Eles eram pais de 2 crianças. E qual foi a frase que foi crucial para essa condenação? Que uma das testemunhas, né, essa criança falou para uma pessoa: papai tentou queimar a mamãe, queimou a mamãe. Então isso foi crucial, mesmo ela tendo inocentado por diversas vezes esse homem, que à época era companheiro. E essa condenação então saiu na última semana, depois de tantas provas, enfim, a própria vítima, né, tendo tentado inocentar o acusado. O promotor de justiça entendeu que toda aquela situação acontecia por conta justamente também de um ambiente de violência doméstica, né? Que ela se sentia, de certa forma, acuada. Inclusive, depois foi identificada uma ligação para a mãe dela pedindo para que a mãe dela não falasse a verdade à polícia. Então, essa frase foi crucial para a condenação. Então, a condenação de 14 anos desse homem pela tentativa de feminicídio, no caso, né? A gente sabe que à época ainda não, essa palavra não era muito falada, não tinha esse termo, mas sim acabou identificando. Então, nessa última semana saiu a condenação de 14 anos de prisão e o que teve peso, o que foi crucial, foi essa frase dita pela criança, né? Papai queimou a mamãe, então que foi considerado realmente toda a situação que ela era vítima, né? Que foi vítima e teve 25% do corpo queimado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu. É mais um exemplo, né? Tirando a questão aqui
dela defender ele ou não, mas da prova pericial, né? Porque os cientistas, a polícia científica estava analisando tudo aquilo que ela havia falado e não batia, né? Primeiro o fogão explodiu, depois tentativa de suicídio, não é isso que aconteceu. E aí a frase da criança com o cenário foi possível entender realmente esse exemplo que veio lá dessa ocorrência em 2012. Agora, Maria Esther, não queiram saber a força de uma mulher quando mexem com os filhos dela, não é? Exatamente, Zanotto. E olha só esse caso que vem do norte do estado. Um homem acabou morrendo após um mata-leão desferido pela sua esposa. O Luiz ele vai explicar melhor essa história pra gente, já começando de que esse cidadão ele tinha passagem pela polícia, Luiz, é isso mesmo? E foi uma mãe reagindo. Explica melhor essa história pra gente, é contigo. Exatamente, Maria Esther. Esse cidadão que acabou falecendo ontem, acabou indo daqui, dessa terra para outro lugar, ele tinha poucas passagens. Além de estar preso recentemente na cadeia, ele tinha passagens por tentativa de feminicídio, lesão corporal, ameaça, desacato, incêndio, tentativa de roubo e posse de drogas. Esse cidadão de 40 anos, ele é natural de Londrina, no Paraná, acabou morrendo ontem. Tudo isso porque o mesmo acabou saindo de casa e voltou para dentro de casa com um surto psicótico. Ele teria usado drogas fora de casa e acabou, então, partindo para cima dos filhos dessa mulher. Mulher de 45 anos, natural do Rio Grande do Sul. As crianças de 5 anos, 2 anos e 1 ano. Para tentar defender os seus filhos desse cidadão, a mulher aplicou um mata-leão nesse indivíduo de 40 anos que acabou perdendo a vida. A polícia foi, o SAMU fez todo o atendimento no cidadão, mas acabou perdendo a vida. Dentro do bolso desse indivíduo tinha 8 gramas de cocaína, destacando que o mesmo estava em saída temporária, com o uso de tornozeleira. A mãe, então, para defender os filhos, acabou fazendo esse mata-leão, esse golpe de jiu-jitsu, e o mesmo que tinha passagens por todos esses crimes que eu acabei de falar, acabou perdendo a vida. Como vocês citaram, não mexa com a mãe tentando defender os seus filhos, e a técnica do jiu-jitsu acabou salvando essas crianças de uma tragédia, e esse cidadão, que tem pouquíssimas passagens, como eu falei agora há pouco, e estava de saída temporária, já não está mais entre nós. Eu volto com vocês no estúdio. E a gente até fica pensando, né? Será que ela não evitou algo pior lá na frente também, né, Luiz? Foi a forma que ela encontrou de se defender e defender os filhos também desse homem aí, com esse histórico todo que você trouxe aqui pra gente. Obrigada, Luiz. Vai precisar de um advogado de defesa, é claro que vai, mas ali está o cenário, claro, né, de legítima defesa, tanto dela como das crianças, porque ele tinha caído até em cima de uma das crianças machucado momentos antes dela ter feito esse ato heróico, né, salvando a própria vida e a vida dos filhos. Agora, Maria, a gente segue aqui falando sobre segurança pública. Teve um caso de um homem de 19 anos que foi morto nesse fim de semana na cidade de Maravilha. E o suspeito foi preso horas depois do crime, porque antes disso tudo eles estavam juntos em uma festa. E o que aconteceu? Vamos com o Bastos, que traz mais detalhes para a gente dessa confusão que eu já fico pensando aqui. Deveria ter muito álcool no meio, né? Aquela festa, um embriagado daqui, outro embriagado de lá. Aí, de repente, acontece essa confusão que termina com morte. Ô Bastos, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, a motivação, então, desse homicídio ainda está sendo investigada pela Polícia Civil do município de Maravilha. O que nós temos de informação até o momento é de que esse homicídio foi por volta da 1h15 da manhã deste domingo e mobilizou as forças de segurança lá do município de Maravilha, viu? O que aconteceu, Zanotto? Num primeiro momento, esses dois jovens, a vítima de 19 anos e o suspeito de 26, eles estavam em uma festa quando teria começado uma discussão. Essa discussão, então, continuou poucos metros depois, eles saíram dessa festa, continuou essa briga, essa discussão, e aí o suspeito, o homem de 26 anos, foi até o carro, pegou uma faca e partiu para cima deste jovem de apenas 19 anos. Ele deu uma facada, então, na vítima, que, é claro, acabou caindo no chão no exato momento por ali, também foi socorrido, foi encaminhado para o hospital, mas no hospital, esse jovem de 19 anos não resistiu e morreu. O delegado responsável pelo caso, o Éder Mate, mandou o vídeo para a gente atualizando informações importantes sobre esta ocorrência. Acompanhe. Esse crime teria ocorrido poucos metros de uma casa noturna que funciona no município de Maravilha,
tanto o autor quanto a vítima estavam nessa casa noturna. Após saírem do local, então acabaram entrando em luta corporal, momento então que um dos homens teria ido até seu veículo, pegado uma faca e desferido um golpe na vítima. A vítima, um homem com 19 anos, ainda foi atendida, socorrida e encaminhada ao Hospital de Maravilha. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. As investigações, então, elas continuam durante essa semana, viu, Zanotto, até para procurar entender o motivo desta confusão toda e também as circunstâncias do crime. Logo após, então, este crime, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa ocorrência por aqui. Zanotto, devolvo para você no estúdio. Obrigado, Felipe Bastos, pelas suas informações. E ainda nesse fim de semana, na região serrana, em Lages, nesse domingo, uma mulher de 29 anos foi encontrada morta, arma utilizada, uma faca. Segundo o relato da polícia, essa pessoa já tinha uma ficha como autora envolvida com tráfico de drogas, apropriação indébita, furto, ameaça e perturbação da tranquilidade, vias de fato lesão corporal. O autor, ele saiu do local, foi identificado como um homem que usava uma roupa vermelha e fugiu logo após o cometimento do crime. A suspeita é que outros homens também teriam sido vistos com a vítima momentos antes, que estariam consumindo bebida alcoólica. Vamos falar agora de assaltantes que invadiram uma revenda de veículos aqui na capital, levando diversos carros que depois foram recuperados pela polícia. Mas as imagens que são impressionantes, que mostram a ação dessa quadrilha, porque olha a quantidade de sujeitos que entram no local. A Grazi Bialy está levantando as informações junto com a nossa produção e o pessoal do 22º Batalhão, porque é o policiamento da área continental, porque o destaque é o seguinte, Grazi, que quase todos os carros foram recuperados, porque alguns foram encontrados já incendiados, Agora, que time, hein? Que time de bandidos para entrar nesse arrastão e levar esses carros todos. Grazi, a informação ao vivo é contigo, Bialy. É verdade, Zanotto. A gente está aqui em frente à revenda de veículos, Nós conversamos com o pessoal que trabalha ali, que confirmaram, então, para a gente, que na sexta-feira, por volta de 8h40, então, até mesmo de acordo com a polícia também, os assaltantes invadiram essa loja, renderam aí as pessoas que trabalham na loja e aí levaram 13 veículos, exatamente, 13 veículos foram roubados e a polícia logo foi acionada, e já saiu em perseguição para conseguir resgatar aí esses veículos. 9 veículos foram resgatados em condições, 3 veículos, segundo o proprietário aqui, foram resgatados, foram encontrados, mas aí incendiados. E tinha um 4º veículo que estava ainda sendo buscado, mas que já foi localizado também, porém eles não conseguem confirmar para a gente o estado em que está esse veículo. Os outros 9 também que foram localizados, eles ainda não verificaram, então ainda não tem informações sobre as condições reais desses veículos, mas não foram queimados. Isso é o que se tem por enquanto, Foram pelo menos 15 pessoas, 15 assaltantes, é isso que a polícia está investigando. Já tivemos a apreensão de um adolescente e também a prisão de um adulto. E a polícia segue investigando toda essa situação, Como você falou, as imagens mostram aí a forma como eles agiram, E claro, esse modus operandi também leva a polícia aí a investigações para entender o que aconteceu e as motivações também desse assalto. A gente continua acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente volta a trazer para vocês. Muito obrigado, Grazi, pelas suas primeiras informações. Agora, com a Polícia Militar, trocando informações com a Polícia Civil, Polícia Judiciária, nessa investigação para chegar à autoria e à motivação desse crime praticado, que mostra, nesse primeiro momento, a ação rápida da PM, E conseguiu recuperar os carros que ainda estavam preservados. Agora, aqueles que já tinham sido incendiados, ficou o prejuízo material. Maria. O fim de semana foi de prato cheio para os apaixonados por música, principalmente para os colecionadores. Chapecó recebeu a primeira edição de uma feira de vinil, que reuniu raridades, clássicos e muita troca entre o público. Olha só. Mais de 2.000 itens entre LPs e CDs novos e usados estiveram à venda durante a feira de vinil realizada em um shopping de Chapecó. O evento atraiu colecionadores experientes, além de curiosos interessados em começar uma coleção. Teve gente que veio de longe para participar. O Felipe, empresário e colecionador, saiu de Florianópolis para vender os discos.
e aproveitar o contato direto com outros apaixonados por vinil. O vinil, especificamente, ele envolve muito uma coisa assim sentimental, uma paixão, né? Um colecionismo, então sempre é legal. Até o Brasil, ele, nos anos 90, ele acabou deixando o vinil de lado, coisa que alguns países europeus, do Japão, Estados Unidos, também não deixaram, sempre continuou. Mas agora o pessoal de alguns 10 anos para cá está retomando esse tipo de música, de som, de alegria, né? Para quem está começando, o evento também serviu de incentivo. É o caso do Wesley, psicólogo que entrou recentemente no mundo dos vinis e já soma cerca de 40 discos na coleção. Começando aí faz um ano e meio mais ou menos que eu tô nesse mundo aí do disco, né, e tenho desbravado bastante, né, tem sido um universo bem bacana, bem significativo. Além de ter toda essa questão da feira, de fazer todo esse movimento de vir procurar, a gente faz muita amizade, né, o pessoal ele interage bastante com nós, tem sido bem bacana nessa jornada aí de descobrir discos. E tem também quem carrega essa paixão há décadas. O Yunis é colecionador das antigas, herdou do pai o gosto pelos discos e hoje já acumula mais de 1000 exemplares. Meu pai tinha discos, comprava bastante discos e eu ouvia disco de vinil. Então a influência do meu pai passou para mim, eu não larguei e continuo com os discos de vinil. Hoje tem uma coleção bem legal, aproximadamente 1000 discos, todos os discos que eu ouço, não é disco para pegar lugar, são discos que eu ouço diariamente, final da tarde, escolho um disco e coloco lá na agulha. O importante do disco é o seguinte, que como você não pode estar trocando a faixa que você gosta, que você não gosta, você ouve todo o disco. E é ali que você encontra as boas músicas. Quem passou pelo local encontrou uma grande variedade de estilos de clássicos consagrados a itens raros e edições especiais, muitas vezes difíceis de encontrar no mercado. A feira movimentou o cenário cultural da cidade e reforçou o crescimento do interesse por mídias físicas, especialmente pelo som, característico dos discos de vinil, além de promover o encontro e a troca de experiências entre colecionadores de diferentes gerações. Chapecó já estava na mira há muito tempo, é uma cidade muito grande, que as cidades ao redor aí totalizam quase acho que 1 milhão de habitantes, né? Então a gente já tinha isso em mente e eu enviava muito disco para cá também, o pessoal compra comigo no Instagram e tal, então a gente veio e tá dando muito certo. A gente estava até comentando aqui, o vinil tá tão em alta, né? Tem essas feiras aí dos antigos e também tem os novos. Agora o pessoal tá lançando esses novos vinis também. Tá voltando aí, né? Essa antiga forma de escutar música. Vamos fazer um rápido intervalo por aqui? Daqui a pouquinho tem o SCC Esporte. A gente vai dar uma espiada no tempo lá fora. Agora 11h54, ao vivo São José na sua tela. Grande Florianópolis com sol e calor por aqui, hein? 28 graus neste momento. Até já. Estamos de volta, Maria Esther. Não, Maria, não é Florianópolis, não é feriado nessa cidade que nós estamos vendo a praia cheia. Onde que é? Estaleirinho, Balneário Camboriú? Não, mas é porque o pessoal daqui foi pra lá, Zanotto. Pode ser, então. É porque ainda é verão, né? Embora já estamos no outono, mas o calor que fez no fim de semana, eu sei que daqui a pouco tem a previsão completa, mas mantém um quadro parecido numa segunda-feira bastante quente e quem tem oportunidade está aproveitando em Balneário Camboriú. Lá no fundo, acho que tem um transatlântico lá, né? Lá ao fundo, é verdade, Zanotto. Olha lá ao fundo a gente consegue ver que dia, hein? Que segunda-feira para quem está de folga, para quem pode aproveitar, para quem é de Floripa, né? Tá com esse feriadinho do aniversário da cidade, tem que aproveitar mesmo. Vamos seguir com outras notícias, agora 11h57. Quem mora em Canasvieiras já conhece esse problema. Quando a chuva é forte, algumas ruas acabam alagando e trazendo transtornos. E aí, para tentar mudar essa realidade, a Prefeitura de Florianópolis preparou uma obra de macrodrenagem no bairro com investimento de quase 20 milhões de reais e deve melhorar o escoamento da água da chuva em pelo menos 10 ruas dessa região. É a reportagem do Kaique Guede que a gente convida você a assistir com a gente agora. Quem mora em Canasvieiras conhece bem a cena. Bastam poucos minutos de chuva forte para a água subir nas ruas e complicar a vida de moradores, comerciantes e turistas. Mas uma obra da prefeitura promete resolver esse problema antigo do bairro. O grande objetivo é fazer na região de Canasvieiras 2 lotes importantes onde existem alagamentos recorrentes e históricos para que a gente possa diminuir o impacto das fortes chuvas, até porque a gente tem um aumento aí das chuvas nos últimos anos.
O projeto prevê a instalação de um novo sistema de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva. Pelo menos 10 ruas devem ser diretamente beneficiadas, entre elas a movimentada Madre Maria Vilac. A macrodrenagem é um sistema de tubulações maiores que recebe e conduz grandes volumes de água pluvial. Ou seja, conduzir essas águas de forma mais eficiente ali para a bacia do Sapiens Park e também fazer as conexões internas dentro do próprio loteamento, diminuindo então aquelas áreas históricas de alagamento e dando uma melhor condição de saneamento ambiental, não sobrecarregando mais também a rede de esgoto, que era um problema recorrente que a gente tinha levantado junto à Casan. Então é uma obra bastante importante, é uma obra que vai trazer sim um transtorno, porque a gente vai abrir vias e recuperar essas vias depois, mas é uma obra essencial para manter principalmente a qualidade da nossa praia de Canasvieiras. Aproximadamente 20 milhões de reais devem ser investidos ao todo. Dinheiro do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que vai ser aplicado pela Prefeitura na execução das obras. Neste momento, o projeto passa por ajustes técnicos e análise da Caixa Econômica Federal, uma etapa necessária para a aprovação do financiamento. E o município foi lá, conseguiu captar recursos do governo federal e inicia ainda em 2026 essa importante etapa de obras lá na região de Canasvieiras, como eu falei, um trecho histórico de alagamentos recorrentes em que a gente vai conseguir solucionar esse problema e trazer uma nova condição de infraestrutura urbana para aquela região. Se o cronograma for confirmado, a Prefeitura pretende concluir toda a parte burocrática até o mês que vem e começar as obras já em maio deste ano. Muito bem, lá em Canasvieiras, norte da ilha. Agora, antes de chamar a nossa Angélica Varaschini com o SCC Esporte, hoje nossos apresentadores estão nas corridas, porque a Angélica vai mostrar a corrida que ela participou hoje pela manhã. E você inicia uma corrida agora, Maristé? Agora, vou correr para o mercado público. Você acha que eu vou ficar de fora dessa festa? Vou ver se ainda dá tempo de eu mostrar o corte do bolo para vocês aqui, mas uma coisa é garantida, a gente vai estar lá no A Tarde é Nossa, mostrando culinária, mostrando a cultura, mostrando a festa do Manezinho. Vai ter rendeira, claro. E a gente vai trazer brincadeiras para vocês também no A Tarde é Nossa, hoje especial do aniversário de Florianópolis. Daqui a pouquinho, Zanotto. Então vamos com o nosso SCC Esportes. Daqui a pouco, vamos ver quanto tempo que a Maria Esther demora para voltar ao vivo aqui com a gente. Pode ser? Pode ser, bora lá. Valeu, Maria, valeu, Zanotto. Olá pra você que tá em casa, segunda-feira de correria por aqui, né? Eu corri de manhã em homenagem à Floripa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, e a Maria, ó, correndo pro mercado público agora. Mas antes da gente falar dessa homenagem, dessa corrida em homenagem à Floripa, vamos falar de futebol? Vamos? Porque final de semana foi de Brasileirão pela 8ª rodada da Série A. A Chape foi até Porto Alegre para enfrentar o Internacional e não deu boa pro Verdão do Estado. Olha só. No Beira-Rio, a Chapecoense foi derrotada pelo Internacional. Quem começou assustando foi o Verdão. A zaga colorada afastou mal o perigo e no rebote, Rafael Carvalheira mandou para cima. O Inter respondeu com Carboneiro. Chute no canto e defesa de Léo Vieira. Depois, a zaga da Chape se atrapalhou toda e num bate-rebate na área, a bola acabou indo para escanteio. O gol do Colorado veio de uma jogada ensaiada. Bola curta de escanteio, Bruno Gomes cruzou, Vitinho ajeitou e Mercado, de cabeça num peixinho, chegou para balançar as redes. 1-0. Logo no início do segundo tempo, em um dos primeiros lances de ataque do Inter, Borré reclamou de falta, que foi puxado pelo zagueiro Bruno Leonardo. O árbitro mandou seguir, mas o VAR chamou. Após revisão, o pênalti foi marcado. Alan Patrick foi para a bola e ampliou a vantagem. A Chape até chegava, mas sem grandes perigos. Já nos descontos, o lateral Everton fez falta. Já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. E terminou assim na capital dos gaúchos. Internacional 2, Chapecoense 0. Chape derrotada, então vamos ver como fica a tabela de classificação da Série A depois dessa 8ª rodada. Vamos lá em cima, que é o principal. Palmeiras agora sim líder isolado após a vitória contra o São Paulo no Morumbis por 1-0.
Depois vem São Paulo, segundo colocado, 16 pontos. E aí, para fechar o Z4, a gente tem São Paulo, Fluminense e Flamengo. Mengão, que ficou no empate contra o Corinthians no clássico das multidões na Neoquímica Arena por 1-1. E a gente tem um destaque agora no Campeonato Brasileiro, aqui na tabela, que é o Vasco. Tá aqui, 9º colocado, 11 pontos. O Vasco que desde que Renato Portaluppi assumiu, não sabe o que é perder. São 4 jogos e 3 vitórias e 1 empate. Portaluppi, onde bota a mão, né? Nem dá para falar nada. Agora a Chapecoense está aqui desse lado da tabela de classificação, é a 15ª colocada com 7 pontos. Olha só, apenas 1 ponto do Z4. O Santos é o 16º, é o primeiro fora do Z4, tem 7 pontos, mesma pontuação da Chape. Lembrando que a Chapecoense tem um jogo a menos contra o Bahia. E aí, dentro do Z4, Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. O Inter, que estava ali, ó, lá embaixo, com a vitória em cima da Chape, já está aqui, ó, é o 12º colocado com 8 pontos. É o início do Campeonato Brasileiro. Claro que tudo isso pode mudar no decorrer da competição. Isso pela Série A. Mas sabe o que teve final de semana também? Teve a estreia da Série B do Brasileiro. A gente que tem os representantes aqui de Santa Catarina. E olha só, começou a Série B e não é que eles mandaram bem demais, 100% de aproveitamento para os catarinenses. O Avaí quebrou a invencibilidade do Juventude, que estava 12 jogos sem perder na temporada. E somou os primeiros 3 pontinhos na tabela, olha só. Na ressacada, o Avaí venceu o Juventude. As primeiras jogadas começaram a partir dos 30 minutos. Foi o Leão quem começou assustando. Cobrança de falta, Daniel Penha foi bem na bola, assustando o goleiro Jandrei. 6 minutos depois, a rede balançou. Jogada trabalhada, Daniel Penha colocou na área, Tailon deu um toquezinho e a Venati chegou para marcar. 1-0 Leão. Atrás no placar, o time de Caxias do Sul foi para cima e teve mais volume ofensivo. O Ju até chegou, mas sem muita efetividade. No segundo tempo, o Juventude chegou com Mandaca. O Avaí respondeu com Jean Lucas. Ainda teve um chute de fora da área de Luiz Henrique do Leão. O gol da vitória havaiana, olha, foi de tirar o chapéu. Bobeada da zaga do Juventude, Messias não dominou e o jovem Wallace percebeu que o goleiro estava adiantado e sabia exatamente qual seria a direção da bola. Que baita gol! E terminou assim, Avaí 2, Juventude 0. E quem também estreou com o pé direito foi o Tigre, que fora de casa o Criciúma derrotou o Náutico. Olha só como foi. Nos aflitos, o Criciúma venceu o Náutico. O Tigre mostrou para que veio. Logo cedo, aos 6 minutos de partida, Marcelo Hermes cruzou na medida e Vagninho, de cabeça, balançou as redes. Gol do Carvoeiro. O time do sul do estado quase ampliou com Jonathan Robert, que puxou o contra-ataque e finalizou, mas a zaga bloqueou. O Timbu tentou reagir, mas o goleiro Alisson fez boa defesa. Os pernambucanos ainda tiveram oportunidade com o Vitinho, que mandou para cima. Na etapa final, Samuel deu essa entrada dura aí em Marcinho. Após análise, decisão do árbitro, cartão vermelho e Samuel expulso. Com 1 a mais, o Tigre até aproveitou os espaços e quase ampliou com Diego Gonçalves. Mas terminou assim em Recife. Náutico 0, Criciúma 1. Boa! Começamos bem a Série B do Campeonato Brasileiro e que assim continue. Mas agora vamos falar do Figueirense, porque olha só, tem novidade lá no Orlando Scarpelli. Na manhã dessa segunda-feira, Paulo Prisco Paraíso renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração da SAF do Figueirense através de um pronunciamento em vídeo. Olha só. Depois de uma profunda reflexão, comunico oficialmente a minha renúncia ao cargo de presidente da SAF do Figueirense Futebol Clube, encerrando de forma definitiva essa minha passagem à frente da administração do clube.
Olha só, e além disso, Paulo Prisco relembrou de sua segunda passagem à frente do clube, dos desafios que ele encontrou, né, de tudo que ele passou no meio do caminho, daquelas pedras que ele teve que enfrentar. Mas no final, também disse que sua história no Figueirense foi encerrada de uma forma assim, olha só. Quero dizer que minha história no Figueirense se encerra definitivamente com esta segunda passagem. Agora vou dedicar-me à minha família, às minhas atividades profissionais, seguindo apenas como sócio e torcedor. Agora, cabe ao presidente do Figueirense, José Tadeu da Cruz, indicar os nomes dos novos profissionais que devem compor a gestão da SAF. A indicação deve ser feita, obviamente, nos próximos dias. E qualquer novidade a gente traz aqui. O Figueirense que vem, né, nessa questão da SAF, teve muita repercussão em relação a isso, várias reuniões do conselho, e aí agora, então, a renúncia, né? O vídeo a gente trouxe, ó, só um pedacinho, é 11 minutos de vídeo onde o Prisco fala de toda a sua trajetória e do seu legado, né, e do que ele fez e de como foi dentro do Figueirense. Vamos ficar atento aos próximos passos do Figueira. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar de surf, porque teve palhocense que subiu ao pódio no final de semana. Olha só, Tainá Hinkel mandou bem demais nas ondas do Costão do Santinho e venceu a etapa da Liga Mundial de Surf. Ela superou uma catarinense, a manezinha Kiane, por 13,67 a 9,67. E com a vitória, Tainá também ficou com o título feminino do sul-americano da WSL. Olha que legal, Manezinha. Parabéns a ela, palhocense, representou muito bem Santa Catarina e venceu, subiu no lugar mais alto do pódio. Já na final do masculino, quem subiu no lugar mais alto foi o argentino Thiago Passeri, que derrotou o brasileiro Douglas Silva por 12,64 a 11,33. Costão do Santinho, principalmente no domingo, que foi as finais, ó, tava lotado, tava bonito de ver tanta gente boa surfando e Florianópolis trazendo uma etapa tão importante da WSL. Show de bola e parabéns a quem conquistou e foi lá em cima, no alto do pódio. Mas agora vamos falar do aniversário de Floripa, 353 anos da nossa capital. E olha só, a galera acordou cedinho hoje para comemorar. E vocês sabem de que maneira? Correndo pelas ruas centrais de Floripa. Foi a 7ª edição da Corrida Chão da Cidade, que é organizada pela ACIF, evento que abriu as comemorações de aniversário da capital. E nós fomos acompanhar bem de pertinho, olha só. A Praça Getúlio Vargas amanheceu diferente nessa manhã. As pessoas iam chegando e se reunindo. Era o aquecimento para a Corrida Chão da Cidade, que faz parte das atividades em homenagem ao aniversário de 353 anos de Floripa. E o prefeito estava lá, cedinho. É a oportunidade da população em geral também, num dia com o trânsito fechado, poder conhecer o centro da cidade, numa caminhada de 3, 5 e 10 quilômetros. Eu vou começar na corridinha dos 5 hoje, porque logo depois eu tenho agenda, então hoje vai ser um dia de muitas agendas, mas com muito prazer e muita alegria de poder participar desse evento tão importante com toda a cidade. A Corrida Chão da Cidade é realizada pela CIF e está na sua 7ª edição. No trajeto, as ruas centrais da cidade. No centro da cidade é histórico, que a gente fala, né, curtindo o chão da nossa cidade, aproveitando. Então, uma felicidade imensa para nós da CIF, tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso. Mas o que nos deixa muito feliz é que a cidade abraça, né? Foram 1.100 inscrições que se esgotaram de forma muito rápida, sinal de que a população quis vir para a rua para curtir esse dia. A Renata é de Brasília, está em Floripa há um mês e aproveitou a corrida para conhecer um pouco mais da capital catarinense. Pois é, sou apaixonada por Floripa, vim prestigiar o aniversário também e participar da corrida. Conhecer o centro, pois é, acho que vamos passar por alguns pontos aqui, né? Acho que vai ser muito legal. E é para toda a família. Vai dizer que correr em casal não é legal também? É o caso do João e da Jana. É uma expectativa boa, de ser uma boa prova, aproveitar o percurso e se divertir acima de tudo. A Floripa é muito bonito, né? Principalmente o centro de Florianópolis, né? Então vamos correr, vamos aproveitar, vamos se divertir, né?
corrida Chão da Cidade abre as comemorações de aniversário de Florianópolis. Muita gente acordou cedinho nessa segunda-feira para vir para cá, ó. E agora é aquele momento, todo mundo preparado para a largada, porque daqui a pouquinho é hora de conhecer ainda mais as belezas do centro de Florianópolis. 4, 2, 1, boa prova a todos! E aí, pessoal, como é que tá aí? Tá dando? Subidinha? Subidinha terrível, a brigadeiro acabou? Brigadeiro acabou! Aos poucos a galera foi chegando. O Christian foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no 5K. Foi muito bacana, né? Poder correr dentro das ruas de Floripa, no aniversário de Floripa, é gratificante. Sou manezinho da ilha, então para mim é um orgulho fazer parte da corrida. E olha que no percurso tinha umas subidinhas que não foram fáceis. A subidinha, quando chega aqui no 4, que todo mundo acha que acabou, não acabou. É a pior parte. É a pior parte, mas valeu a pena. E não basta só organizar, tem que participar. Uma prova linda, maravilhosa, alta astral, todo mundo curtindo, então eu estou muito feliz. Foi dada a largada para as comemorações de aniversário de Floripa. E começar prestigiando a cidade e fazendo esporte, não há melhor, né? A gente para e olha, não tem como não apreciar essa paisagem maravilhosa. Floripa é linda, amo. Parabéns, Floripa! Tá aí, gente, acabada. Como disse o Prada, nosso editor-chefe, acabada. Pareceu acabada. Tá acabada mesmo, porque não foi fácil. Pra mim não foi fácil. Mas passar pelas ruas de Floripa, do centro, às vezes a gente não tem tanta oportunidade, é tão legal. Por isso que eu disse, a gente foi às vezes, tinha muita gente que, claro, foi pelo pace, foi para correr, para completar a prova, mas teve muita gente que parava, tirava foto, e eu acho que isso que vale. É um momento de conhecer ainda mais o centro da nossa cidade. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Agora o Zanotto daqui segue no SCC Meio Dia com vocês. Eu volto amanhã. Tchau! Valeu, Varaschini, que acabada nada, está mais forte, que é isso que a corrida nos traz, né? Toda essa força. Valeu, Angélica, parabéns. É a sexta corrida dela e logo, logo vem o Volta à Ilha. Tá que tá, nossa gauchinha, dale, querida. Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio Dia. Agora a gente vai falar de uma cratera aberta lá em Blumenau em 2023. Quase 3 anos de espera para a recuperação dessa importante via da região norte da cidade. E a solução está próxima, a via continua interditada? Vamos saber tudo na informação dele. Paulo César, uma semana abençoada para ti, meu querido. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Henrique Zanotto, Maria Esther, uma semana acima do ótimo e abençoada a todos nós. Falamos aqui da rua Arnold Emer, bairro Badenfurt, importante via, importante corredor de serviço que dá acesso à BR-470, região norte da cidade. Antes de mostrar o cenário atual, eu quero chamar as imagens de outubro de 2023 para relembrar o caso. Uma cratera, como você vê aqui agora nas imagens do SCC Meio Dia, arquivo do jornalismo do SCC Meio Dia Blumenau, imagens um dia após a cratera que engoliu parte da rua da Arnold Emer, engoliu a ciclovia, a encosta, por conta das enchentes de outubro de 2023. Dá uma olhada na encrenca, no BO. Na época a rua ficou completamente interditada, porque, segundo a Defesa Civil, na época havia o risco de novos deslizamentos. E aí, por questões de segurança, por medida de segurança, a via ficou por aproximadamente 30 dias completamente interditada. Depois de uma nova avaliação, na época, em novembro de 2023, a Defesa Civil decidiu liberar meia pista. 2 anos e 5 meses se passaram e agora a gente mostra ao vivo aqui o cenário atual. A rua permanece interditada parcialmente. O trânsito por aqui passa apenas em meia pista. E aí os motoristas precisam ter bom senso por aqui, né, quando 2 veículos vêm ao mesmo tempo em direções contrárias. Aí precisa ter bom senso, né? Então, meia pista. 2 anos e 5 meses depois, o Felipe Andrade vai mostrando que na cratera aqui a vegetação cresceu, né? Aumentou lá do outro lado da vegetação.
tem o rio Itajaí Sul, o principal rio que corta o vale do Itajaí. Então, com segurança, Felipe Andrade, vamos caminhando aqui para o outro lado para a gente mostrar. A cratera permanece aqui. O problema, dá uma olhada no BO aí, desde outubro de 2023, esse é o cenário aqui na Arnold Hemmer. E qual é a boa notícia? Antes tarde do que nunca, o fim dessa novela aqui está próximo de um fim, porque a Prefeitura acaba de informar que a licitação para contratar a empresa que vai realizar a obra aqui de recuperação desse trecho, a licitação está em fase final. Uma empresa já foi considerada vencedora do certame da concorrência pública. A Secretaria de Obras agora, ela analisa a capacidade técnica e financeira da empresa. São aqueles cuidados burocráticos necessários para a contratação de uma empresa para realizar uma obra desse porte aqui, né? Não dá para contratar uma empresa quebrada, sem condições financeiras ou que não tenha capacidade técnica para a execução dos serviços. Então, a Prefeitura informa que mais 1 ou 2 semanas essa análise será concluída para daí ter a homologação da empresa vencedora, em seguida a assinatura da ordem de serviço para a execução dos trabalhos. A Prefeitura acredita que ainda no mês de abril a assinatura da ordem de serviço será dada. E o que será feito aqui no local? A Prefeitura informa que aqui vai ser feita a recuperação total deste talude e a construção de um muro de gabião às margens do rio para garantir a segurança da travessia. E, claro, a recomposição da base do asfalto, a recomposição da base da estrada, da ciclovia, para ter segurança. Então, o muro, a recuperação e a reconstrução do talude são os serviços que serão executados aqui na Arnold Hemmer. E por que tanta demora, Henrique Zanotto? A enchente foi em outubro de 2023. Aí, quanto tempo a gente teria para falar sobre a ineficiência do serviço público? A Prefeitura alega que o dinheiro de Brasília demorou, que os projetos foram encaminhados e que foi difícil conseguir a recuperação do dinheiro, a liberação do recurso público. O governo federal está enviando para Blumenau 7.400.000 reais. E aqui na Arnold Hemmer, para a execução desses trabalhos, 2 milhões de reais serão liberados para a reconstrução aqui desse trecho da Arnold Hemmer. Nós vamos seguir acompanhando e voltamos agora ao estúdio. Com você, Henrique Zanotto. E já avisando o pessoal que for fazer essa obra, que nós estamos no 2026 com influência do El Niño, que traz a previsão do quê? Mar aquecido, essa água sobe e vem mais chuva. Então, nós deveremos ter, depois do inverno na PC, tradicionalmente lá no início da primavera, um ano bastante chuvoso. Vamos ver se vão começar a obra justamente nesse período. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações, porque de Blumenau nós vamos até a região de Navegantes, porque bem no limite entre cidades Navegantes e Penha, a principal avenida que faz a ligação dessas cidades, a partir de hoje também vai passar por obras, deve estar interditada, mas ali tem algumas rotas alternativas. E nós vamos com a informação ao vivo, da Cris Pinheiro. Se é o que eu estou pensando, pode ser ali o Santa Lídia, né, o Cris, que daí passa ali do Gravatá, por trás e pega a Penha. Mas aí você dá já a alternativa para quem vai fugir do trânsito, não ficar parado nessa obra. A informação ao vivo é contigo, Cris. Falo porque você sabe, eu gosto muito do Gravatá, né? Boa parte da minha infância e adolescência vivi ali nessa região, ali entre os municípios de Penha e de Navegantes, que você fala agora. É isso, Zanotto. É a Avenida Rio do Sul, viu? É uma das principais ali conexões entre Navegantes e a cidade de Penha. Vai estar interditada a partir de hoje para obras de drenagem e também de pavimentação asfáltica. Como a gente falou, ela é uma das principais conexões entre os dois municípios. Vai estar interditada no trecho entre a Avenida Ivo Silveira, que é a radial, e a Rua Luísa Alexandrina. E a previsão é que esta interdição se estenda por 2 semanas. Nesse período, claro, é importante os motoristas buscarem rotas alternativas, como as BR-101 e 470, daí a gente sabe que tem que pegar bem cedo essas 2 rodovias. Também pode utilizar a Rua Honório Bortolato e também a Avenida Prefeito Cirino,
Adolfo Cabral, à beira-mar de Navegantes. A intervenção faz parte do pacote de obras do programa Navega, Avança Mais Navega, que nesta Avenida Rio do Sul está contemplando, como eu falei, a pavimentação asfáltica, a drenagem, calçada, sinalização e também novas ciclovias. Então, a gente sabe que é para o bem comum, então vale aí o registro para os motoristas se anteciparem nas próximas 2 semanas, procurar aí rotas alternativas para acessar tanto Penha quanto Navegantes. Volto com você, Zanotto. Obrigado, Cris. Praia do Gravatá, que nós vimos na imagem do alto ali do drone, que também está na fila aguardando a sua obra de engordamento para devolver essa faixa de areia. Recentemente eles ampliaram aqui, até nas imagens de arquivo, dá para ver quando estava acontecendo ainda, né? O mole ali, né? Porque aqui nós temos, lado de cá, esse aqui é o pórtico, ó. Daqui para lá, Navegantes, daqui para cima, Penha. E depois dessa obra do mole, agora deve acontecer o engordamento dessa faixa da Praia do Gravatá. Vamos para Joinville, porque tem pavimentação em avenida da cidade, uma obra que deve impactar o trânsito e a mobilidade urbana da maior cidade do estado. E a informação ao vivo de lá chega com ele. É contigo, Luiz. É comigo, meu querido Henrique, Avenida Santos Dumont passando por pavimentação. Uma das obras mais importantes da mobilidade aqui de Joinville, porque liga, né, os shoppings, as faculdades, até o centro da cidade, e a ideia é que aumente maior o fluxo de veículos ali naquele local. O diretor da unidade da prefeitura que está comandando essa obra falou sobre essa pavimentação na Santos Dumont. Confira. Até o momento a gente fez a base, subbase, toda a estruturação das pistas, né, e drenagem também. Essa fase já está praticamente pronta, tem alguns trechos ali, tem algumas dificuldades a mais na questão de engenharia. Nós precisamos ainda fazer um muro de contenção na altura da rua Autonás para que a gente consiga atingir a altura do grade da pista da Autonás e aí possibilitar as conversões dos carros ali, né, para a futura pista. Então esse trecho ainda não está feito, mas nos demais pontos a gente já fez toda essa estruturação de solo ali. Na rotatória ainda falta alguma dessa estruturação para que a gente consiga fazer toda a pavimentação também. Nesta etapa serão 200 metros de pavimentação e cerca de 320 toneladas de massa asfáltica. As obras evoluindo aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, muito obrigado pelas suas informações, meu caro Luiz. E ainda lembrando os motoristas que passam pela BR-282 em Xanxerê, no oeste do estado, agora nós vamos ter já a partir de hoje o DENIT começando a operação Siga e Pare em diferentes trechos da rodovia para serviço de manutenção no pavimento. Os trabalhos acontecem sempre das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde, com tráfego em meia pista, alternando então o Siga e Pare. De acordo com o DENIT, os pontos de obras vão estar sinalizados para garantir a segurança de todos. E essa intervenção pode ser reagendada em caso de condições climáticas desfavoráveis. Florianópolis tem uma marca própria, um jeito de falar, sabe? Do manezinho, aquela característica toda, aquela coisa arada. Revela suas histórias, suas origens e os caminhos que nos cruzam no dia a dia. É uma cidade que acolhe, que mistura culturas e transforma essa diversidade toda em algo único. É o retrato de uma capital que cresceu, se transformou, mas continua sendo construída por muita gente que mantém a essência. Tá entendendo? Roda a reportagem. Para nós é ponto turístico, né, amado? É daqui que sai as coisas boas, é para cá que vem, né? Os turistas, né? É aqui que se ganha, né? A vida. Ô, minha querida, você quer escamadinha e postinha? Vou fazer impostinha para você então, minha querida. Falou, minha querida. Uma fala com gosto de mar, herança de quem atravessou o Atlântico rumo ao desconhecido. No isolamento de uma ilha, nasceram palavras, um jeito próprio de se expressar
que nada tem a ver com a calmaria de um litoral mágico. É rápido, até meio atropelado. Há quem diga que o manezinho, quando ele tá brabo, ninguém entende o que ele fala, entendeu? Como eu vou dizer pra ti agora, quero ver se tu entende. Queres comprar peixinho, tem que pedir 2 pega teu? É muito rápido, né? Traduz. Queres comprar um peixinho, um chequinho pro dia 10, eu pego o teu. A memória dos povos açorianos continua firme. É motivo de orgulho. Marca de um povo que se desenvolveu entre o mar, a pesca e tradições passadas de geração em geração. Pra mim é uma honra, né, ser manezinha. Eu sou mané mesmo do fundo do meu coração, gente. Eu tenho 63 anos, eu nasci em Floripa, eu vivo em Floripa e vou morrer em Floripa, gente. O que é que vocês querem mais? Ser manezinho não é só uma forma de falar. É um jeito de viver, de contar histórias, de manter viva uma cultura que resiste ao tempo e encanta. Porque o nosso povo é acolhedor. Aqui o povo é acolhedor, não é um povo frio, é um povo alegre. É um povo que trata todos, não só quem mora aqui, como aqueles que vêm aqui, trata muito bem. Então, eles se sentem confortável e aqui querem ficar, né? Também 44 praias. Quem é que não quer ficar numa ilha com 44 praias, né? Então, quem tá aqui não sai. E quem tá fora quer entrar. Mas Floripa mudou. E com ela, a forma de se expressar. La estamos conociendo recién hoy y está muy pintoresca, muy bonito. Idioma um pouco muito parecido, né? Eu acho que temos muita familiaridade. A cidade cresceu, se conectou e passou a atrair cada vez mais gente. Um destino de férias e de vida. Eu venho para cá já há uns 35 anos atrás, foi quando eu vim pela primeira vez. E eu sempre que eu posso eu venho e resolvi me mudar para cá de vez. E cheguei ontem aqui. Quem conhece Florianópolis, mas não fica, sempre encontra motivos para voltar. Olha, o que eu gostei muito daqui, além das praias que são muito bonitas, não perde nada para o Rio de Janeiro. A segurança aqui é total. Impressionante como você se sente à vontade aqui em Florianópolis, coisa que lá no Rio tu não sente. A forma de falar em uma cidade nunca é por acaso. Em Florianópolis, o sotaque manezinho é fruto e hoje divide espaço com vozes de todo o Brasil e até de outros países. Resultado direto de uma mistura que envolve história, cultura e migração. Tem gente que diz, a gente quase não encontra mais manezinhos na ilha. Encontra sim, tem sempre um manezinho em algum lugar. E os que chegam, a gente abraça, a gente acolhe, sejam todos bem-vindos. O manezinho tem isso de acolher, de abraçar, de receber bem, colocar pra dentro de casa, já assar um peixinho, fazer uma cocoró com um pirãozinho d'água, tomar uma pinga, aquela coisa que envolve. Então eu acho que só soma. Sejam todos bem-vindos a Florianópolis. Nós recebemos, em média, 10 mil pessoas novas para morar em Florianópolis todos os anos. Ah, prefeito, mas é muito, como é que faz? A gente não pode impedir o ser humano de buscar coisas novas. O que nós temos que fazer é organizar essa migração para Florianópolis. Fazer com que as pessoas conheçam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, de organizar a cidade. É isso que a prefeitura tem feito. Esse fortalecimento de vínculos. E o que eu digo que nós trabalhamos em conexões que fortalecem a cidade. Para alguns, a chegada na capital também é um recomeço, bem longe de casa. Cheio de desafios, mas com infinitas possibilidades. Eu quero trabalhar, também estudar, conhecer muitos lugares novos também. E para mim é importante ter uma melhor vida. Me senti bem, muito emocionada por chegar, conhecer outros lugares e me sinto confortável. O turismo sempre foi uma das principais portas de entrada e ajudou a transformar a capital em vitrine para o mundo. Me gustaría mudarme, ya me quiero mudar a vivir acá. Por quê?
por las playas, por los paisajes, la gente. Veo que hay muchos extranjeros viviendo acá también y que se adaptaron muy bien. O ser humano quer buscar sempre uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, um local onde ele se sinta seguro e possa criar os seus filhos com tranquilidade. A capital é a capital mais segura do país. O melhor indicador de qualidade de vida está em Florianópolis. O pessoal mais hospitaleiro, a gente mais hospitaleira está em Florianópolis. Então a gente não pode negar isso, por isso que nós recebemos tanta gente do Brasil e do exterior para morar aqui na cidade. Em meio a tantas mudanças, há manezinhos que mudam o sotaque. Gente de fora que fica meio manezinha. E até aqueles que, mesmo décadas longe da terra natal, continuam fazendo jus às origens. Eu gosto, lembro do Rio Grande e tudo, né? Eu gosto, na verdade. Como o sotaque, né? É forte, sim. Não peguei o sotaque daqui, não. Outras pessoas, no entanto, já se consideram quase nativas. Sabe como é que é, né? Se quer, esquece, não quer, diz. É muito lindo. A senhora, natural do Paraná, 26 anos em Florianópolis, é praticamente uma manezinha. É, assim eles dizem, né? Já viraste manezinha, não tem jeito. Esse encontro de vozes prova que a cidade se transformou e continua mudando sem perder a própria essência. Parabéns, Floripa! 353 anos de muitos sotaques e pluralidade. Mas, querida, capital de todos os catarinenses, 353 anos desse 23 de março de nossa Florianópolis. E a natureza resolveu dar um belo presente antecipado aqui no sul catarinense. Gente, dá uma olhada no tamanho do cardume. Tainhas já chegaram, passando lá por Laguna nesse fim de semana, né? E o pessoal ali com o drone já registrou a chegada das tainhas, que geralmente quando a água começa a esfriar. Mas eu vou falar uma coisa para você, rapazes. Eu fui ontem lá na Solidão, que é uma das praias mais distantes lá do sul da ilha, né? Será que é por isso que é Solidão o nome? Mas a água gelada. E a água gelada indica isso, a chegada das tainhas. Agora, a safra começa somente lá em maio, ou seja, vai ser preciso aguardar todo esse mês de abril, que ainda nem começou, para depois começar a jogar as redes daquele lanço bonito. Vamos lá com a Manuela Justino, que traz mais detalhes para a gente, né? Com essas imagens, aumenta a expectativa, né, Manu? Que as tainhas já estão passando pelo nosso litoral sul e vão subindo. E o que você traz informações para a gente dessa safra 2026? Manuela Justino, gostas de uma tainha, querida? A informação ao vivo é contigo. Ah, com certeza, né, Zanotto? Aquela tainha frita com arroz novinho, suco de laranja, eu acho que nada mal, né? E assim, essa imagem linda, inclusive, né? Até a gente agradece o Josimar Santos, que foi quem fez essas imagens na Praia do Cardoso, em Laguna, esse final de semana, e chamou muita atenção pela imagem maravilhosa, é claro, mas também porque elas estão um pouquinho adiantadinhas, digamos assim, né? Porque a safra oficialmente começa em maio, a gente está em março ainda, mas já foi o suficiente para animar os pescadores, o pessoal de Laguna, porque a gente sabe que aqui no sul do estado, Laguna tem essa tradição, né, Zanotto? Essa tradição da pesca artesanal, da pesca da tainha. Então, começa ali final de março, abril, o pessoal já vai ficando na expectativa. E aí, na sexta-feira, foi feita essa imagem aí, que foi compartilhada nas redes sociais em poucos minutos, tá? Já tinha milhares de visualizações, o pessoal comentando justamente a respeito disso. Lembrando, né, gente, que Laguna tem essa tradição aí da pesca da tainha, inclusive. Há algumas semanas a gente trouxe aqui essa informação que Laguna recebeu o título da pesca junto aos botos, né? Os botos que ajudam ali os pescadores. É uma rara interação entre o ser humano e os animais marinhos para essa pesca. Então acaba sendo ainda mais especial, né? Que elas vieram um pouquinho antes e já deixa todo mundo na expectativa, os pescadores, as famílias que vivem da pesca em Laguna. E claro, quem gosta de uma boa tainha já fica na expectativa, até porque a característica, até como tu falou, Zanotto, normalmente é mais no tempo frio, né? Então ali em maio já começa a esfriar um pouco mais, a água também, mas dessa vez elas chegaram um pouquinho antes e deu muito certo que o cinegrafista Josimar aí conseguiu captar essas imagens maravilhosas, né? Que já deixa todo mundo na expectativa para essa próxima safra, a temporada de 2026.
Auxilia muito o trabalho do vigia, né? Que é quem fica geralmente no ponto mais alto do costão para observar a chegada dos cardumes. Agora, com a tecnologia, com o uso do drone, só falta o drone lançar a rede, ô Manuela, já pensasse? Aí o drone lá em cima, solta a rede, daqui a pouco puxa, já né? a tecnologia vai avançando, né? Que nada, né? Que continue a pesca artesanal do nosso pessoal, nossos remeiros. O que é, Manu? Fala aí, querida. Não, só comentei, né? Daqui a pouco pode ser que tenha essa tecnologia, mas é claro, né? Como tu falou, tem a tradição ali em Laguna, mas cada dia vai evoluindo mais, né? E o pessoal que faz esse trabalho, monitoramento ali com o drone, como é o caso, né, do Josimar que cedeu essas imagens, aí já dá para monitorar muito bem, então já foi constatado que elas chegaram um pouquinho antes, né? A tecnologia também já capturando essas imagens maravilhosas aí pra gente. Muito apressadinhas essas tainhas. Elas que esperem a vez delas, porque antes da tainha tem o pinhão. É a safra do pinhão que começa no dia 1º de abril também aqui em Santa Catarina. Só coisa boa, né? Pinhão, tainha, ô estado maravilhoso. Obrigado, Emanuela Justino, pelas suas informações. Vamos aproveitar agora e atualizar as informações da previsão do tempo. Uma segunda-feira com mudanças no tempo, essa combinação de calor e instabilidade no sistema de baixa pressão, junto com uma frente fria e um ciclone extratropical, ou seja, está lá no Oceano Atlântico, volta também a provocar temporais e chuva pontualmente intensa entre o final dessa tarde, especialmente à noite, mais para quem está na região oeste e meio-oeste do estado de Santa Catarina ou nas cidades mais próximas, na divisa com o Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem altas, com máximas variando dos 27 aos 32 graus na maioria das regiões, podendo até chegar aos 35 para quem está próximo já da região do Grande Oeste. Com essa formação de frente fria, o vento ganha força e varia de noroeste a nordeste, com rajadas passando facilmente dos 60 km por hora, principalmente no litoral, que gera uma agitação localizada no mar, é mais para quem está nessa faixa sul, que os ventos geralmente são mais fortes aqui para a região ali do Farol de Santa Marta. Vejam as temperaturas então para essa segunda-feira, 30 máxima aqui na capital, já 32 no sul e passando dos 30 também na região do Grande Oeste. Na terça-feira, a frente fria e o ciclone se afastam rapidamente sobre o mar, mas mantêm o fluxo de calor e umidade direcionado para Santa Catarina. E essa condição provoca o quê? Aquelas pancadas de chuva, aqueles temporais aqui no estado, geralmente nesse horário, né? Entre o fim de tarde e início da noite, e dessa vez principalmente para quem está mais na região do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. E as temperaturas ficam mais amenas em relação ao dia de hoje. Vejam que para amanhã, aqui na região do Vale, não oscila muito. Começa com 22, a máxima 29, que tem previsão de chuva. Região norte, praticamente o mesmo cenário, a de 21 a mínima, a máxima de 28. Lá no Grande Oeste, em Chapecó, também fica na casa dos 28 e a mínima 20. Aqui na capital, 27, 23 a mínima. E observem que tanto no sul do estado como também na região serrana é praticamente o mesmo quadro de temperaturas aqui em Santa Catarina nessa terça-feira. Vamos com mais informações ao vivo. A participação da reportagem, as fortes chuvas provocaram alagamentos em Pouso Redondo, que fica ali na região já próximo ao Alto Vale. E vamos saber mais informações, então, com o nosso Paulo César, que acompanha tudo por lá. Pouso Redondo, o Paulo César, até me recordo agora que foi a cidade que o prefeito abriu mão de participar daquele simulado, né? Ele disse que lá o pessoal já sabe o que fazer. E ontem tiveram que trabalhar mesmo, porque foi muita chuva num curto intervalo de tempo, né, PC? É verdade, Henrique Zanotto. Pouso Redondo foi o único município dos 295 do estado, das 295 cidades do estado, Pouso Redondo foi a única que não participou do simulado para treinamento contra desastres climáticos, alagamentos, enxurradas, enchentes. Evento que foi promovido pela Defesa Civil de Santa Catarina. A gente já vai, inclusive, destacar uma fala polêmica do prefeito aqui no SCC Meio-Dia. A manhã de hoje foi de muito trabalho em Pouso Redondo. A cidade amanheceu com as marcas dos alagamentos da noite passada. A gente tem essas imagens para mostrar aqui na tela do SCC Meio-Dia. As ruas da área central foram as mais afetadas. Agora pela manhã, Zanotto, caminhões e máquinas da prefeitura
realizam o trabalho de limpeza das vias públicas. Uma chuva torrencial provocou alagamentos em Pouso Redondo entre a noite deste domingo e a madrugada desta segunda-feira. As ruas da área central foram as mais afetadas, chuva torrencial, viu? Comerciantes tiveram prejuízos, lojas ficaram alagadas, produtos foram alagados e veículos também estacionados na área central da cidade foram atingidos por esses alagamentos. Ruas do interior, regiões do interior do município também tiveram prejuízos, transtornos por conta desses alagamentos. A média de chuvas em Pouso Redondo para o mês de março, a média histórica, é de 175 milímetros, isso para todo o mês de março. Mas na noite passada, em apenas uma hora, choveu 110 milímetros, pegando muita gente de surpresa. Agora, portanto, os trabalhos devem continuar, não há mais alagamentos. Nesta manhã já não tinha mais pontos de alagamentos, foi aquela chuva torrencial que vem, provoca os alagamentos, os bueiros não dão conta, o sistema de drenagem não deu conta para o escoamento de toda essa água, e aí o resultado é isso que você vê aqui na tela do SCC Meio Dia, a área central da cidade de Pouso Redondo, afetada pelas fortes chuvas com os alagamentos. Agora, sobre a fala do prefeito, nesta manhã, ele foi questionado pelo colega Caio Marsani, que é lá da RBA de Rio do Sul. Ele foi questionado sobre por que a cidade não participou do simulado e se essa não participação teria também atrapalhado a cidade de Pouso Redondo nos alagamentos desta noite. Vamos conferir a fala do prefeito sobre Pouso Redondo não ter participado do simulado. Confere. O simulado em si, eu falei que não ia participar porque quem sabe faz ao vivo. A gente teve uma enxurrada essa noite, era 1 da madrugada, nossa Defesa Civil estava a campo. A gente tem o sistema de alerta antecipado adquirido pelo município. A gente já sabia antes, que ia ter o rio ia bater 6 metros. Então o simulado é para quem tem que treinar. Quem sabe faz ao vivo, que é o caso de Pouso Redondo. E do asfalto, a enxurrada não é culpa do asfalto. Mas se não tivesse asfalto, quando não tem enxurrada, ia ter poeira. Então, se querem voltar para o passado e ter poeira, vamos arrancar o asfalto, e quando der enxurrada vai ter enchente, e quando der sol vai ter poeira. Se é isso que o povo quer, é isso que vamos fazer. Muito bem, esse é o prefeito do município de Pouso Redondo, que tem se notabilizado por falas, declarações polêmicas nas redes sociais. Pouso Redondo, como o Zanotto lembrou, foi a única cidade dos 295 municípios, única cidade que não participou do simulado realizado pela Defesa Civil. A coisa de 20 dias, foi no 1º de março deste ano, que as cidades catarinenses realizaram aquele treinamento que prepara as pessoas para eventos climáticos, para momentos de enchentes, desastres ambientais. A cidade de Pouso Redondo não participou desse treinamento. Prevenção é o que a gente precisa. Voltamos ao estúdio com você, Henrique Zanotto. Ainda mais, Paulo César, quando nós estamos falando de guardar e salvar vidas. E um prefeito que abre mão de fazer esse treinamento, demonstrando essa arrogância, só está lá porque o munícipe de Pouso Redondo acreditou e confiou e voltou nele, Vamos ver agora como vai ser daqui para frente. Obrigado, PC, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente traz mais um caso de furto à fiação da Ponte Colombo Salles aqui na capital. E também tem o Piara com sua avaliação, seu comentário político aqui no nosso SCC Meio Dia. Agora, a imagem ao vivo de Joinville, céu azul na maior cidade catarinense. Intervalo comercial, voltamos na sequência com outras informações aqui nesse feriado de aniversário da capital, 23 de março. Estamos de volta e com ele, o Piara Boschi, com seu comentário, sua análise política. E o Piara estava passando aqui que estamos chegando próximo ao término daquela janela, da troca de partidos. E o que você traz informações esse fim de semana, Piara? Alguma novidade? Será que quem está no partido atual vai permanecer ou poderemos ter mudanças ainda aqui para frente? Bom dia, Zanotto. Bom dia a todo mundo em casa. Então, a gente tem essa contagem regressiva, dia 4 de abril, termina o prazo para troca de partido, para quem quer concorrer por outra sigla, e também o prazo de renúncia para quem é prefeito, especialmente para quem é prefeito que precisa renunciar ao cargo até o final de abril, até 4 de abril, para poder concorrer a outra função. Lembrando que vice-prefeito não precisa renunciar, pode ficar no cargo.
mas a gente está naquele momento do jogo das alianças, das articulações, que se define só nas convenções lá em agosto, mas que as conversas são encaminhadas muito agora. E aí, nesse final de semana, aconteceu algo que me chamou muito a atenção, porque a gente viveu semana passada a novela do PSD, muito fortemente, né? Aquela questão, João Rodrigues mantém ou não mantém a pré-candidatura a governador, Topázio Neto deixa ou não deixa o partido, porque apoia Jorginho Melo, governador, candidato à reeleição. Bom, Topázio deixou o partido, aquela novela parece fechada. Mas aí, mal terminou essa, no sábado, parece que começa uma novela do MDB dessa vez, que o MDB a gente está acompanhando. Está fazendo movimentações pelo Estado, reuniões nas macro-regiões, com uma urna para escolher o seu futuro. Lembrando que o MDB tinha expectativa de ser vice do governador Jorginho Melo e o Jorginho preferiu o novo, preferiu o Adriano Silva, prefeito de Joinville. E aí, no meio dessa discussão toda, num evento em Caçador, um evento importante, o governo do estado abrindo a licitação para as obras na SC-350, uma obra de 85 milhões, o deputado federal Valdir Covalcini, que tem o domicílio eleitoral em Caçador, uma base ampla na região meio-oeste-oeste, ele deu essa declaração aqui que eu separei para vocês. Representa muito para nós. É uma conquista para todos nós e para toda a nossa região. Então eu quero reafirmar o meu compromisso de estarmos juntos. Isso eu queria dizer. O que esse vídeo circulou no WhatsApp nesse final de semana não é pouca coisa. Cobalcini, uma das principais lideranças do MDB, um MDBista de uma trajetória muito longa no partido, vários mandatos de deputado estadual, deputado federal em primeiro mandato, pré-candidato à reeleição, se posicionando. Até perguntei para ele se era uma coisa de palanque ou se realmente essa é a posição dele, se ele quer apoiar, quer que o MDB apoie Jorginho Melo mesmo sem estar na cabeça de chapa, e ele garantiu, sim, essa é a posição que ele vai defender. O que ficou a sensação? No meio do ambiente de governo, com muita gente pressionando, na base dele, uma obra importante para a região dele, ele antecipou esse movimento que seria mais para o final, para o início de abril. E deflagrou isso. O presidente estadual do partido, Carlos Chiodini, que é deputado federal também, ele se manifestou dizendo que as posições são naturais, o debate interno do MDB é natural, acalmando as bases, porque muita gente perguntou, Zanotto, mas se o Cobalcini já está dizendo isso, por que estão ouvindo a gente? E tem ainda o Gerry Cooper, né, que continua como secretário de Estado do MDB no governo Jorginho e também se mostrou fiel ao governador, né? O Gerry Cooper certamente estará com o governador, de alguma forma, porque ele deixa a secretaria só no dia 30 e ele está em dúvida ainda, até 4 de abril ele vai decidir se concorre à reeleição como deputado estadual no MDB ou se concorre a deputado federal pelo PL. Encontrei ele esses dias e ele está ainda avaliando. E eu queria fazer uma chamada também, Zanotto, para o nosso podcast. Toda segunda-feira, 20h30, o nosso podcast, eu vou botar aqui no telão eles, Fabiano da Luz, presidente estadual do PT, deputado estadual, e o Paulo Essel, que foi prefeito de Brusque, que foi deputado estadual, hoje ele é o superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, um dos principais cargos federais aqui no estado, e a gente vai conversar sobre como que a esquerda vai se movimentar para esse jogo eleitoral desse ano. A gente tem falado muito das pré-candidaturas do governador, Jorginho Melo, do João Rodrigues, do PSD, e a esquerda ainda buscando o nome, parece que vai ser o Gelson Merizio. Então vamos trazer aí o presidente estadual do PT para nos contar como é que a esquerda vai tentar conquistar os catarinenses. Faz tempo que a esquerda busca uma retomada no estado. E na última eleição foi a primeira vez que ela conseguiu chegar no segundo turno, né? Foi a primeira vez e vamos tentar mais uma vez. Muito bem, obrigado, Piara, pelas suas informações. Então, hoje, 8h30 da noite, o Piara recebe os seus convidados do seu podcast e amanhã ele comenta aqui com a gente, certo? Isso aí. Valeu, querido. Seguimos aqui com mais informações. Vamos voltar a falar com a Grazi Bialy, que ela está na Avenida Beira-Mar Norte. Daqui a pouquinho, às 2 da tarde, acontece uma ação. É para quem quer treinar, se aperfeiçoar um pouco mais no uso dos patinetes elétricos. Ô, Grazi, chega com mais informações para a gente. Traga mais detalhes, então. Vai ter isso, instrutor, professor, para aprender a andar de patinete. Ô, Grazi, deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Sabe que eu fui esse tempo andar de patinete a primeira vez. Eu demorei um monte lá para conseguir baixar aplicativo e tudo. Aí, na hora de arrancar, eu não conseguia, porque tem que dar o embalinho, né? A informação ao vivo é contigo, ô, Grazi.
Olha só, Zanotto, eu nem tentei ainda, viu? Nem me arrisquei, porque eu não sei se vou me adaptar a andar sobre essas duas rodas, viu? Mas quem quiser aprender e também, claro, conhecer principalmente as regras de como se anda com esses patinetes, é só vir aqui à Beira-Mar, porque tem um stand aqui da USH, que é uma escola que é também quem fornece os patinetes aqui em Florianópolis para uma boa parte da cidade. Quem vai contar para a gente melhor como é que vai funcionar tudo isso é o Caetano Bortolin, que é gerente da empresa e está aqui coordenando essa ação gratuita hoje à tarde, a partir das 2 horas. Quem quiser é só chegar aqui, Caetano. Bom dia, Graziane. É isso mesmo. Hoje, a partir das 2 horas, quem nunca experimentou o patinete, que quiser estar provando pela primeira vez, só chegar aqui, vai estar fazendo um circuitozinho e a gente vai estar instruindo como utilizar o patinete da forma mais segura. Muito bem, até porque, para muitas pessoas que não sabem, existe limite de velocidade para utilizar esses patinetes. Nas ciclovias e ciclofaixas, 20 km por hora, pode andar também em calçadas, mas aí até 6 km por hora para resguardar a segurança tanto de quem está pilotando quanto de quem está transitando ali, os pedestres? É isso mesmo. O patinete, ele por si só, ele é limitado a 20 km por hora, né? Então a gente faz essas aulas justamente em parceria com a imprensa para estar instruindo essas informações para as pessoas, para sempre estar da forma mais segura possível. Sim, até porque é um veículo, né, que ele pode colocar em risco as pessoas. E aí também é preciso utilizar alguns equipamentos de segurança e lembrar que é só para maiores de 18 anos. Isso é uma informação bem importante. Exatamente, ele é um transporte, né? Apesar de que é um transporte muito prazeroso, que a gente foge do trânsito, mas ele é um transporte dedicado para maiores de 18 anos, então sempre recomendando, é proibido também utilizar o patinete em caso de consumo de bebida alcoólica, ele é um transporte de uso individual também, então essas informações a gente está aqui sempre lembrando para as pessoas, né? Sim, até porque a gente vê muitas vezes, né, nas ruas, pessoas andando em dois, né, isso é errado, e também crianças utilizando, aí vem a responsabilidade por parte dos pais. Não é permitido crianças ou adolescentes menores de 18 anos? Não, ele não é permitido, ele é focado para as pessoas maiores de 18 anos e justamente por isso que esse trabalho é tão importante para a conscientização dos pais em relação a esses menores que infelizmente acabam utilizando o transporte. Muito bem, então. Bom, a partir das 2 horas da tarde, quem estiver aí em casa ou estiver passeando aqui pela Beira-Mar vai poder então receber essas instruções gratuitamente, certo, Caetano? Exatamente, a gente está aqui com um circuitozinho, então pode provar, a gente vai estar mais ou menos 15 minutos andando com patinete, então fiquem à vontade e todos são mais que convidados para vir aqui e provar a primeira vez o uso do patinete. Olha aí, Zanotto, quem sabe é uma oportunidade para você vir aprender a utilizar, né? Se tem que dar ou não o impulsinho, o equilíbrio, que faz toda a diferença. Ó, esse amigo aqui, ó, tá aprendendo, a gente tá aqui com uma instrutora que já tá mostrando para ele. Você viu que ele tá até de capacete, né? Porque isso também faz parte da segurança. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Grazi Bialy. Não, fui bem. Depois que eu arranquei, fui bem. É o que demorei para descobrir que ele não tem motor de arranque, né? Então, o primeiro tem que dar uma embaladinha com o pé e depois vai se equilibrando. Agora, o nosso editor-chefe aqui, o Gabriel Prada, está perguntando, Grazi, se há a possibilidade técnica de você fazer uma breve demonstração, né? É de uma aluna que está chegando, andando de patinete, ou não há como nesse momento, Grazi? Aí joguei para você agora. Eu nunca subi em cima de um desses, mas vocês querem que eu me arrisque a subir, é isso? Olha aí, é o que o Prada pediu, já que é para aprender, tá ali com o professor, numa dessa, aí vai de ti, querido, vai de ti, tu decide. Tá, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou ter que dar o microfone aqui, minhas coisas pro Caetano. Caetano, me ajuda aqui, Caetano. Peraí, então. Pode deixar que eu vou daqui, o Caetano segura, então a nossa Graziane Bialy, ele vai fazer agora uma breve demonstração, olha ali, ó, colocando o capacete. Vamos ouvir o que a professora fala para ela. Será que vai dar certo, Pardal? Foi o Prado que pediu. Vamos ver. Tá, aqui no azulzinho. Isso, no azul, vai descendo aos pouquinhos para não acelerar muito. Assim. Aqui é a buzina. E os dois são o freio. Você coloca o pé na Isso, frente, buzina, sirene, aprende tudo onde é que fica cada coisa, querida. Vamos ver. Ó, a pessoa já não tá nem saindo direito, tá. E dá um impulso para frente. Para frente, aí vai sair a travinha. E começa a rodar o patinete e depois acelera. Olha lá vai ela, Grazi Bialy. Opa, na empurradinha, tá vendo? Essa largada tem que empurrar, ó. Aí vai começando ali com alguém, mostrando para ela, ó. Ela tá segurando ali a professora, né? Sofia, tá no salto, tá achando o quê, ó? Tá fazendo a sua primeira participação aqui ao vivo, mostrando pra gente, né? Com a instrutora. Vamos ver se agora vai sozinha. Vamos ver. Deu um embalinho, ela tá com saltinho, né? Que dificulta mais,
E foi embora. Aí, Grazi. E foi embora. Vai, querida, vai reto toda a vida. Vai reto toda a vida. Valeu, Graziane Viale. Olha o salto dela, olha aí, ó. É a nossa repórter. No salto. Conta. Beijo, tchau, tchau. Beijo, valeu, Grazi. É o nosso SCC SBT, coisa querida. Valeu, Grazi, pela participação, mostrando então o treinamento a partir das 14h. Gente, na semana passada, olha só essa história. Na sexta-feira, nós mostramos aqui com o Thiago Pires, no Tá Na Hora Santa Catarina, a luta diária de uma mãe. Dessa mãe, do Gabriel e do menino Miguel. Tem o nome dela ali, só por gentileza, para me ajudar agora, a mãe deles ali, é a Dona Carmen, obrigado. A Dona Carmen, que é a mãe do Gabriel e do Bernardo, e há anos ela está numa luta sozinha. Desde os primeiros dias de vida, o menino foi para a UTI. Ele enfrenta uma rotina intensa de internações e tratamentos. O Bernardo, gente, ele tem um quadro de saúde muito complexo. O que acontece com o corpinho dele? Tem a fraqueza muscular generalizada por todas as partes. Não bastasse isso, ele sofre com problemas respiratórios crônicos, baixa imunidade e autismo nível 3. Como ele não consegue se alimentar sozinho, depende de uma sonda, ele passa boa parte do tempo deitado. E a situação financeira da família também é um enorme desafio. O Bernardo é alérgico à proteína do leite e a fórmula especial que ele toma custa mais de R$5.000 por mês. Como o produto não faz parte da lista do SUS, a mãe só conseguiu garantir esse alimento através de uma decisão da Justiça. E para evitar o agravamento das deformações na coluna do pequeno, como o início de uma escoliose, a família precisava urgentemente de R$ 7.500 para comprar uma cadeira postural adaptada, um carrinho diferente para ele. Acontece que a solidariedade do catarinense é forte e foi rápida. Antes mesmo da reportagem ir ao ar, porque o Thiago gravou uma chamada contando essa história e colocou nas redes sociais do Grupo SCC, a necessidade dessa cadeira para o pequeno Miguel. O que acontece? Um patrocinador nosso, um verdadeiro parceiro do SCC, entrou em contato imediatamente, doando o valor da cadeira. E nessa última sexta-feira, na edição do Tá Na Hora, a Dona Carmen foi convidada e veio até o estúdio do nosso Tá Na Hora Santa Catarina e vou falar sobre essa campanha, sobre essa vaquinha que ela mantém e o que ela não imaginava, e foi a grande surpresa, ao vivo ela descobriu. Vejam só. Vou lhe dar uma notícia. A gente está pedindo para o povo todo, mas teve uma pessoa representando esse povo todo que doou uma cadeira pro Bernardo Miguel, Dona Carmen. Já temos a cadeira do Bernardo. Parabéns, vocês merecem muito, muito, muito. Torço muito por vocês, viu? Eu quero agradecer... Dá um beijo aqui, Dona Carmen. Eu quero agradecer. Ontem a gente fez uma chamada sobre isso, na programação do SCC-SBT. E só nesta chamada, um empresário, parceiro aqui do SCC-SBT, assistiu essa chamada e, de imediato, ligou pra gente, ligou pra nossa diretora, a gente se emociona junto com ela aqui, ligou pra nossa diretora e disse, tá na mão. A cadeira do Bernardo e Miguel tá na mão e você já pode comemorar, nisso você não se preocupa mais. Muito bem, você pode continuar acompanhando essa história, no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, e vendo também como ajudar essa mãe nessa verdadeira luta, Porque ela tem um outro filho também e precisa muito da ajuda da sociedade catarinense. Vamos lá com mais informações aqui no nosso portal SC10. Chegando aqui com a Sofia, porque ela fala de uma praça pública e as novidades sobre a Praça Pio 12? Acertei no número romano? Boa tarde. Passou na prova, Zanotto. Pois é, uma bandeira nossa aqui da casa também. A gente vem falando dessa praça há um bom tempo. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no jornal. E agora o edital de concessão e revitalização da Praça Pio 12 foi publicado pela Prefeitura de Florianópolis. A praça fica no ponto central aqui da capital, na rua Felipe Schmidt. E o projeto prevê uma reforma de estacionamento subterrâneo, construção de um centro comercial e instalação de um sistema de videomonitoramento no espaço. A expectativa da Prefeitura de Florianópolis é que seja superado o valor mínimo da outorga, que está estipulado em R$ 2.100.000. A empresa vencedora vai ter o direito de explorar o espaço por 35 anos. Em contrapartida, ela vai precisar fazer as melhorias na estrutura do local, recuperar a estrutura do estacionamento, que tem capacidade para mais de 200 vagas aí, implementar um bicicletário e um centro comercial, entre outros compromissos também. O processo de contratação vai ser feito por meio de uma disputa de valores no dia 17 de abril,
por um pregão eletrônico com um critério aí de maior lance. O edital completo está aqui no portal, a gente inclusive tem um link que leva direto para ele aqui, além de mais informações aí sobre a praça, né? A gente tem umas imagens que mostram que ela está bem deteriorada, já passou por uma demolição ali de alguns estabelecimentos e agora está aguardando aí ser revitalizado, um espaço super importante aqui para a nossa capital. Muito bem. Ô, Sofia, você viu que já são 1h05 e o silêncio que está nesse estúdio acalmaria? E eu dou uma olhada lá pro lado, tu viu que a turma não está ali ainda, né? É tu que vai fazer o Tarde a Nossa hoje? Não, é porque a nossa turma está no centro de Florianópolis, no Mercado Público, para festejar o aniversário da capital com essa edição especial do A Tarde a Nossa. E é para lá que a gente vai agora.